Boa tarde. A Lei Geral de Proteção de Dados, a LGPD, tema do nosso evento, entrou em vigor em setembro desse ano e tem como principal objetivo assegurar a proteção dos dados pessoais informados por um indivíduo. Uma pesquisa recente mostrou que a maior parte dos empresários do país não está preparado para colocar em prática as medidas previstas na LGPD. 60,3% das empresas não estão em conformidade com a nova regra e apenas 39,7% declaram cumprir todas as obrigações. Os dados são da Associação Brasileira de Empresas de Software, a ABS, com a consultoria Ernst Young, e foram entrevistadas 1.726 pessoas. Pensando em capacitar e tirar dúvidas de empresas, entidades sindicais e profissionais, a Confederação Nacional do Comércio de Bens, Serviços e Turismo, a CNC, realiza hoje e amanhã, dias 22 e 23 de outubro, o evento LGPD, Conhecendo a Legislação e Sua Aplicação. Aproveite essa oportunidade para conhecer mais sobre essa nova regulamentação e tirar as suas dúvidas. Nesse primeiro bloco, nós vamos receber o advogado, consultor e professor Walter Capanema. Ele vai fazer um panorama geral da lei, abordando origem, fundamentos, principais conceitos e princípios da lei, entre outras questões. Walter Capanema é diretor de inovação e ensino da consultoria empresarial Smart 3, coordenador geral e professor da pós-graduação em Direito Digital do IERB, do Ministério Público do Estado do Rio de Janeiro. Ele também é coordenador geral e professor dos cursos de extensão em Direito Eletrônico e de Proteção de Dados e Novas Tecnologias da Escola da Magistratura do Estado do Rio de Janeiro, a EMERGE. E, além disso, é coordenador de prerrogativas do Processo Eletrônico e de Inteligência Artificial da OAB, também do Rio de Janeiro. Ao longo da palestra do professor Walter Capanema, vocês podem fazer perguntas e tirar dúvidas pelo chat, pela área de bate-papo aí do Zoom. Então, quem quiser pode já encaminhar suas perguntas, que a gente vai anotar para o professor esclarecer ao longo da palestra. Professor Walter Capanema, é um prazer contar com a sua participação aqui com a gente. Seja bem-vindo ao nosso evento. Já está aqui conosco o professor Walter Capanema. Seja bem-vindo, professor Walter. Obrigada pela sua participação. Boa tarde. Boa tarde, senhoras e senhores. É um grande prazer participar desse evento. Eu fico muito feliz, muito honrado, doutora Luciana. Muito obrigado pela abertura. E, como professor, como advogado, eu até estou vestido aqui como advogado, eu quero fazer uma abordagem da LGPD, mas eu não quero ficar preso só na letra fria da lei, porque ficaria cansativo e chato. Eu verifiquei, eu tive um pouquinho na outra sala, eu vi que tinham pessoas do Brasil todo e de diversas formações. Então, eu quero fazer com vocês um estudo, uma conversa da LGPD, abordando as suas diferentes matizes, mas sempre abordando um aspecto prático, voltado para a atividade comercial, principalmente. Então, eu vou aqui compartilhar a tela. Então, eu acho que apareceu, eu acho que vocês estão vendo. Esse daqui é o slideshow que eu apresentei para vocês, o PowerPoint. E eu quero mostrar aqui para vocês o seguinte, eu quero mostrar para vocês o roteiro que eu preparei para vocês. Então, eu quero falar para vocês um panorama, a origem dessa lei, aonde ela se aplica, aonde ela não se aplica, né? Alguns conceitos tecnológicos que a lei fala que são muito importantes para a gente. Eu quero também falar um pouquinho dos princípios que são muito importantes na hora que a gente vai aplicar a lei no dia a dia. Vou também falar quais são as partes, quais são as pessoas, quais são as entidades que a LGPD estabelece, isso é muito importante. Vou falar especificamente do que é o tratamento de dados pessoais, afinal de contas, a LGPD ela aborda o tratamento de dados pessoais. Eu vou explicar para vocês o que é isso, e até vou explicar o que é dado pessoal. Vou dizer quais são os direitos que o cidadão, que a lei chama de titular, tem. E vou, por último, falar um pouquinho dos problemas da responsabilidade civil, das sanções que podem ser impostas às empresas e aos órgãos. Então, fiquem à vontade para colocar as mensagens pelo chat. A doutora Luciana vai, de repente, ela vai interromper e vai trazer as perguntas. E vai ser um prazer poder conversar aqui com vocês. Fazendo, então, aqui, portanto, começando pelo começo, começando, portanto, do panorama. Veja que a nossa vida, senhoras e senhores, é cada vez mais digital. E ficou ainda mais digital por causa da pandemia. Veja o quantas coisas a gente não faz em torno do nosso celular, em torno do nosso
computador, né? E é interessante verificar que a gente nem critica muito mais as coisas. A gente está tão impressionado, tão encantado com as possibilidades, que a gente nem discute muito, porque eu não parece, mas eu sou um pouco velho. E quando eu comecei a usar computador, não tinha internet, né? Faz bastante tempo. E para mim, é quase um milagre você ter um aplicativo, o aplicativo utiliza os seus dados pessoais, a sua geolocalização, e manda um carro até você. Para mim, isso é um milagre isso. Mas é a nossa realidade. Mas veja, se nós estamos falando de tantos dados que governam nossa vida no mundo físico e no mundo virtual, a gente tem que também ver alguns problemas. Toda hora a imprensa divulga vazamentos de dados. Enquanto a gente coloca os nossos dados em algum lugar, esses dados ficam armazenados, há algum problema e esses dados vazam. Então percebam o seguinte, dados vazados são dados expostos, são dados jogados na internet, e esses dados muitas vezes são reutilizados, né? Isso aconteceu, por exemplo, no Netflix. Não sei se vocês sabem, mas vocês imaginam que já vazaram 1,2 bilhões de senhas do Netflix? Então, de repente, se você abriu sua conta do Netflix e foi olhar o histórico e viu alguém, um histórico de alguém que viu uma novela coreana, uma novela mexicana, e não foi você ou seu filho, está aí uma explicação. Alguém utilizou o seu login e sua senha. Mas mais ainda, a gente também tem que pensar nos problemas, que esses problemas repercutiram muito o Brasil e o mundo em 2012 e em 2003, quando foram revelados pelo Snowden, Edward Snowden. Se lembra dele, do Edward Snowden? Que revelou aquilo que a gente que trabalha com o direito digital já desconfiava, né? O governo americano, por meio das empresas de internet, espiona tudo e a todos. E essa questão ficou ainda mais complicada nesse caso aqui famoso do Cambridge Analytica, né? Até filmes no Netflix, documentários muito interessantes, que eu recomendo que vocês assistam, no Privacidade Hackeada, por exemplo, que mostra aqui o seguinte. Veja, portanto, aqui, que nesse caso do Cambridge Analytica, se utilizou dados pessoais para gerar para os usuários da rede social uma fake news personalizada. Então, se eu sei quem você é e que você clica, eu posso criar uma fake news para você. E aí eu quero dizer para vocês o seguinte, a nossa relação com a tecnologia, com a informática, com os aplicativos, é uma relação um pouco de caixa preta. Não interessa se você está como dono de uma empresa, não interessa se você está como representante de um órgão público, não interessa se você está como um consumidor. Mas a nossa relação com esse aparelhinho aqui, e esse aqui é o meu, é uma relação de caixa preta, porque eu não sei efetivamente o que ele está fazendo. Eu sei que provavelmente alguém está mandando WhatsApp para mim agora, na hora da minha palestra, mas eu não vou atender. Mas o que eu quero dizer aqui é o seguinte, essa máquina está fazendo alguma coisa, e eu não sei bem o que ela está fazendo. Então, vocês percebam o quanto a gente vive no nosso mundo moderno, tão cheio de dados, a gente vive, de uma certa forma, indefeso. E essa situação de vulnerabilidade, ela fica ainda maior, sabe por quê? Experimenta ir, não agora, obviamente, mas um pouco mais tarde, na farmácia. Você chega lá, quanto custa esse remédio? Depende, qual é o CPF? Com CPF mais barato, sem CPF não é mais caro. Ah, mas eu quero pagar mais caro, mas tem que ter o CPF. Então, basicamente, aquela compra que você vai fazer na farmácia, muitas vezes de um remédio que não precisa nem de receita, você vai comprar, às vezes, um cotonete, que nem remédio é, eles pedem um CPF. Para quê? Para poder perfilar, para poder criar um perfil do consumidor. Isso é muito importante. E aí vem a questão, o seguinte, né? A gente vai falar de LGPD, mas veja, a União Europeia já há bastante tempo, né? Já há muitos anos, já há muitas décadas, se preocupa com os dados pessoais dos seus cidadãos. Não à toa que em 2018 entrou em vigor lá o Regulamento Europeu de Proteção de Dados. Então, os países que fazem parte da União Europeia e da Zona Econômica Europeia, acho que são mais 3 países, esses países, portanto, vão ter um regulamento interno de proteção de dados. Ou seja, é uma preocupação moderna muito grande com os dados pessoais. Os dados pessoais têm a ver com a nossa liberdade, têm a ver com a nossa intimidade, têm a ver com os nossos segredos, que a gente não quer compartilhar com ninguém. E aí a gente tem a LGPD. A LGPD, a Lei Geral de Proteção de Dados, é uma lei de 2018, que essa lei só entrou em vigor agora, né? Há até uma controvérsia se ela teria entrado em vigor em setembro ou em agosto, mas digamos que ela entrou vamos dizer que ela entrou em vigor em setembro. Então, mas
Para que serve essa lei e por que nós devemos estudar ela aqui nessa tarde? Veja, a LGPD, ela trata de um assunto muito importante. Ela trata sobre o tratamento de dados pessoais. Seja no mundo digital, seja no mundo físico. Então, não interessa se é um cadastro feito em papel ou se é um cadastro eletrônico submetido por meio de um site. Se é dado pessoal, esse dado pessoal, a princípio, vai ter guarida na LGPD. Veja, a LGPD, ela não protege os dados empresariais. Os dados das empresas, por exemplo, dependendo da informação, vão ser protegidos por uma outra lei, a Lei de Propriedade Industrial, por exemplo. Mas aqui no nosso caso, o que nós estamos protegendo é a lei, são os dados da pessoa natural, da pessoa física, do indivíduo, do ser humano. E a LGPD, ela consagra um fundamento muito importante. Ela consagra, no seu artigo 2º, inciso 2, e eu vou dizer para vocês, eu estou evitando o máximo possível colocar letra de lei, ainda mais depois do almoço. Eu vou eventualmente colocar algumas leis, alguns artigos, mas eu não quero cansá-los. Ele tem aqui um fundamento da autodeterminação informativa. Quando eu falo em autodeterminação informativa, esse conceito ele vai guiar tudo que eu estou falando. Autodeterminação informativa significa dizer o seguinte: os dados são seus e você faz o que você quiser com eles a princípio. Você tem um controle sobre os seus dados. É como se os dados, vou usar um conceito que não seja muito técnico, fossem sua propriedade. Sejam físicos, sejam digitais. Então você tem controle de acesso, controle para que você possa apagá-lo, controle para que você possa retificá-lo. Certo? Então, aqui é o que tem a ver com a LGPD. Essa aqui digamos assim, o objeto da lei e o seu alvo. Mas é importante que nós entendamos também aonde a lei se aplica e aonde a lei não se aplica. Se você for ler os artigos 3º e 4º, eu vou dizer para você que são artigos muito complicados. E eu procurei aqui o máximo possível simplificar a abordagem, mas mantendo o contexto. Então, veja, a LGPD se aplica a quê? A todo tratamento de dados que ocorra no Brasil, no território nacional. E eu até vou dar um spoiler. O que é tratamento de dados? Tratamento de dados, e aqui eu estou adiantando, são todas aquelas atividades relacionadas aos dados. A coleta, o armazenamento, a transferência, a exclusão, o compartilhamento. Então, tudo que tem a ver com dado é tratamento. Então, se você trata os dados de alguém que está no Brasil, não interessa se é americano, grego, japonês ou árabe, aplica-se a LGPD. Há bens e serviços para usuários no Brasil. Então, muitas vezes, você tem um aplicativo, um serviço, uma empresa, que o site está em outro país. Mas por você prestar serviço para brasileiros, né, por você ter um site em português, por você aceitar a moeda local, o real, a LGPD vai lhe ser aplicável. Afinal de contas, você está tratando dados de brasileiro. E a terceira situação, quando você está coletando dados no Brasil, de pessoas que estão no Brasil. Então, se há uma atividade de coleta, tratamento ou oferecimento no Brasil, a LGPD lhe é aplicável. Não interessa onde está sediada a empresa, não interessa onde estão sediados os servidores. Isso é muito importante falar, porque muitas vezes a empresa, uma empresa de comércio eletrônico, e eu até adianto aqui, eu até explico, eu sou diretor jurídico da Associação Brasileira de Comércio Eletrônico aqui para o Rio de Janeiro, trabalho, portanto, com isso. Muitas empresas, elas contratam os seus serviços de hospedagem numa nuvem nos Estados Unidos, né, na Amazon, que talvez seja o site mais importante do mundo nesse aspecto, e eles hospedam lá fora. Mas se você está numa dessas três situações aqui elencadas, a LGPD lhe é aplicável. E aí, vamos falar, portanto, as situações em que a LGPD não é aplicável. Tá muito rápido? Tá direitinho? Estou vendo o pessoal aqui na câmera, tá certinho. O José falou que tá certo. Obrigado, José. Então, o que eu quero conversar aqui com vocês, portanto, é onde não se aplica. Quando a LGPD não se aplica? Em primeiro lugar, nas atividades que Walter, um conceito meu, de baixo impacto.
que são atividades de baixo impacto? Atividades de baixo impacto são atividades, por exemplo, em que se coleta poucos dados. Né? Por exemplo, Walter, eu tenho um site de música. Então, se você visita o meu site e eu tenho acesso aos seus dados, até para saber quais são os lugares que estão vindo os meus visitantes, essa atividade, por ser voltada para a pessoa natural, né, ou seja, sou eu, Walter, que estou fazendo, e por não ter um fim comercial, é um fim meramente particular, não se aplica. Se há uma utilização para fins jornalísticos, se há uma utilização para fins artísticos, então você está fazendo uma obra de arte e você precisa de dados pessoais, eu não consigo, de repente fazer uma música com base no local que as pessoas estão vindo, vai improvisar um rap, isso aqui agora, é o possível, né? Então, essas são atividades de baixo impacto. A LGPD também não se aplica às atividades que envolvam defesa nacional, segurança, persecução penal, investigação, porque tudo isso aqui vai ser objeto de uma lei específica. Há um projeto de lei em andamento que vai tratar desse item aqui. E essa terceira situação daqui diz respeito aos dados pessoais que estão vindo de outro lugar e que não vão ser usados no Brasil e não vão ser passados para outro lugar. Então, esses dados que estão meramente num trânsito ou que vão ser apagados, não, esses dados, nessa situação, não vai se aplicar a LGPD. Então, uma atividade em baixo impacto, envolvendo pessoa natural, artística, jornalística, persecução penal, segurança, defesa, dados pessoais que estão em trânsito, que vieram de fora e não vão ser tratados no Brasil, a LGPD não vai ser aplicável. E eu poderia colocar aqui uma quarta situação, né, que embora a lei não fale expressamente, e eu quero aqui falar, o dado que diga respeito a uma pessoa jurídica. Certo? Então, eu simplifiquei aqui para vocês 2 artigos muito complicados. Então, esse aqui foi o que é importante a gente ter atento. Inclusive, esse material didático vou deixar para vocês. A equipe já está de acordo, já está com a posse, se vocês quiserem, basta falar com eles. E aí, uma outra coisa que eu acho importante trazer para vocês são os conceitos legais. Professor a lei Walter, tem uma quantidade gigantesca. Pois não? Então, Luciana, deixa eu te passar 2 perguntas, como você está falando da aplicação. A Priscila Pois não. Dalseco pergunta se aplica-se para empregado doméstico. E a Laura Soares pergunta se a LGPD se aplica aos condomínios. Condomínios que exigem cadastro para o acesso ao edifício, inclusive fazem fotos das pessoas. Se esses dados têm o objetivo de controle do acesso, né, da pessoa pela segurança do condomínio e da população flutuante que circula ali no condomínio. Olha, vocês trouxeram perguntas muito boas. Foi da Janaína? Priscila? Priscila, sobre empregado doméstico, e a Laura Soares, sobre a questão dos condomínios. Priscila e Laura. Olha, Priscila, a sua pergunta do empregado doméstico, é importante dizer o seguinte, há algo muito polêmico nessa aplicação. Há alguns autores que entendem que não seria aplicável na relação do empregado doméstico, porque a utilização seria para fins exclusivamente particulares. E se você exigir que um empregador doméstico tivesse todo esse aparato da LGPD, você estaria onerando por demais o empregador. Eu concordo com isso, eu concordo com essa tese. Eu acho que você não deveria ter. Inclusive, a própria LGPD, ela faz uma diferenciação em determinados tipos de pessoas. Ela faz uma diferença no seguinte aspecto: se você tem empresas de pequeno porte e microempresas, há uma formalidade menor. Até porque a própria Constituição exige. Eu acho que se a microempresa e a EPP, elas têm essa diferenciação, eu entendo que o empregador doméstico também deveria ter. Eu entendo que a LGPD não deveria ser aplicável, porque seria uma utilização particular. Mas há pessoas que entendem no sentido contrário, que entendem que, por ter repercussão também para o doméstico, deveria se aplicar a LGPD. Então, isso aí não está ainda pacificado. Em relação à segunda pergunta, muito boa essa pergunta, relação com condomínio, eu já tive a oportunidade de palestrar sobre esse aspecto. O que é interessante dizer é que quando a LGPD ela define as suas partes, eu até vou adiantar um pouquinho, ela fala em controlador e operador. O controlador é aquele ente que ele decide como os dados vão ser tratados. E o operador é quem executa o tratamento. Eu vou revisitar esse conceito mais adiante.
Mas o que eu quero dizer para vocês é o seguinte: quando a lei conceitua o controlador, ele conceitua como pessoa natural ou jurídica. E o condomínio, ele não tem personalidade jurídica. Eu entendo que o objetivo da lei é proteger os dados pessoais. Nesse sentido, o condomínio, por ter uma atividade que tem um grande impacto social, há um grande impacto no tratamento de dados pessoais, eu entendo que a LGPD lhe é aplicável, sim. Luciano, responde a pergunta? Está respondido? Pode pedir aqui para a Laura, mas eu entendi que sim. Deixa eu aproveitar, trazer mais uma. Estamos tendo bastante participação. Ótimo. O Marcos Vinícius Medeiros, como você falou desse tema agora, ele quer saber como as controladoras irão lidar com as operadoras. Que documentos podemos comprovar que não controlamos dados das operadoras? Boa pergunta, o Marcos Vinícius, né? O que eu acho importante falar é o seguinte: quando você tem um controlador e um operador, você tem duas figuras e você pode eventualmente ter o controlador também executando a função do operador. Mas no exemplo que você falou, são duas pessoas diferentes, duas empresas distintas. O que eu acho importante é que essas duas instituições se unam, elas formalizem a sua relação de tratamento de dados pessoais por meio de contratos. Lá fora, na União Europeia, há um contrato, o Data Privacy Agreement, ou DPA, né? Um contrato entre o controlador e o operador, em que você vai definir, dentre outras cláusulas, quais os dados vão ser tratados, para quais finalidades, quais as responsabilidades, quais as responsabilidades de segurança do operador. Então, tudo isso tem que ser muito bem definido. Isso tudo precisa muito bem definido, inclusive, Marcos, eu vejo que o controlador, ele tem o poder-dever de fiscalizar como esses dados estão sendo devidamente tratados pelo operador. Certo? Perfeito, professor. Mais alguma pergunta? Então, eu estou aqui disponível, vocês mandem pergunta que estou aqui às ordens. Então, veja, até aqui nós tivemos alguns problemas e vocês trouxeram perguntas muito boas, olha, estão de parabéns. Vocês realmente... Eu estou muito feliz com isso. Então, olha só, gente. Agora eu quero conversar com vocês sobre os conceitos. Eu não quero esgotar todos aqueles conceitos, porque a gente não tem tempo e porque são conceitos que eu vou lhe ser muito sincero, alguns são muito chatos. Eu quero trazer para vocês os conceitos que têm mais relevância. E para falar desses conceitos, o primeiro deles, veja, LGPD, Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais. Vem a primeira pergunta: o que é dado pessoal? A LGPD não nos ajuda muito. A LGPD, ela copia um conceito que veio lá da famosa Diretiva 95 da União Europeia. Seria a norma anterior à de proteção de dados da União Europeia. Então, o conceito que nós utilizamos é esse aqui. Dado pessoal é informação relacionada à pessoa natural identificada ou identificável. Vou dizer uma coisa para vocês, não ajudou muito. Esse conceito é um conceito muito amplo. Walter, o que você pode encaixar aqui? Eu entendo que dado pessoal, ele identifica o titular. Eu sei, por exemplo, que pode ser o Cláudio, que eu estou aqui vendo o vídeo, pode ser o José Carlos, pode ser o Maurício, pode ser as pessoas que eu estou vendo aqui na câmera. Então, o nome é um dado pessoal. Mas eu posso ter também outros dados, como o número IP, que é o número que identifica a sua conexão, a sua geolocalização, o seu nome de usuário, a sua conta de e-mail, a sua identidade, o seu CPF, o seu CNH. Então, tudo isso são os seus dados pessoais. Tudo isso permite te identificar. Isso é muito interessante. E a gente não tem ideia do poder que as empresas têm. E se você me permite, Luciano, me passar um dever de casa, eu não sei se eu tenho essa autoridade, mas se me permite fazer um dever de casa, procure depois, mais tarde, no Google, todo mundo é usuário do Google, o Google Minha Atividade. Clica lá, Minha Atividade. Ele vai dizer tudo o que o Google sabe sobre você. E é assustador. Eu, por viajar muito, pelo menos eu viajava muito antes da pandemia, o Google Minha Atividade, ele tinha toda a minha localização. Ele sabia, por exemplo, aonde eu almocei o ano passado. Se eu abrisse aqui o mapa e mostrasse onde eu almocei no passado, ano passado, eu fui abrir aqui para ver, nesse mesmo dia, eu estava palestrando na CPI da Fake News, lá em Brasília. Então, eu me lembrei de onde eu almocei. Professor então, veja Walter, bem, Por não. Na verdade, todo mundo que está acompanhando já está em casa, já pode até fazer esse teste nesse momento, né? Já dá para pesquisar aí no Google, quem está acompanhando a gente.
Bem lembrado, Luciana. Então, o que acontece é que, às vezes, quando eu comento o Google Minha Atividade, Luciana, isso dá um problema familiar, doméstico, porque, às vezes, onde é que você teve aquele dia? Então, faça e não diga que aprendeu comigo. Então, prosseguindo aqui, eu acho mais importante, o quanto esses dados dizem sobre a gente. Veja, o número IP. Pelo número IP, eu posso saber até onde você está. Vou dar um exemplo de um caso muito famoso que aconteceu. Eu vou só ocultar o nome da empresa por questões jurídicas. Tem uma determinada empresa que ela oferece passagens, hotéis e tudo mais. O que acontece? Quando você visitava a empresa, o site da empresa, ela verificava, olha, esse IP é brasileiro. Então, o que ela fazia? Opa, eu vou oferecer para esse brasileiro ofertas de hotéis mais caras do que alguém que entra com IP argentino. E vou oferecer para esse brasileiro menos ofertas de hotéis. Isso aconteceu. Há uma ação envolvendo isso. Ou seja, olha como você pode ter discriminação apenas pela informação quase que invisível, né? E veja, mostrando quanto os nossos dados são caixa preta. Por exemplo, é possível que o aplicativo ele saiba qual é o nível de bateria que você tem. Então imagine, a Luciana vai terminar o evento, ela vai pedir um carro, vai pedir um carro para poder voltar para casa. Então o aplicativo vê que a Luciana tem só 3% de bateria. Então, opa, ela tem 3%, ela não vai poder discutir muito. Então eu vou colocar um preço mais alto na corrida. Às vezes isso acontece, ou já aconteceu, e você, titular, usuário, consumidor, que está nessa relação de caixa preta, não sabe. Então, esse é o dado pessoal que identifica. E eu tenho um dado que é muito mais importante, que é o dado pessoal sensível. O dado pessoal sensível, ele descreve quem você é. Ele tem a ver com a sua origem racial ou étnica, sua convicção religiosa, né, a religião que você pratica, sua opinião política, que nesse mundo do Brasil de 2020 tão polarizado é muito complicado. Se você é filiado ao sindicato, se você faz parte de alguma organização religiosa, o seu posicionamento filosófico, político, olha só, os dados da sua saúde, dados da sua vida sexual, dados genéticos, dados biométricos, quando estão vinculados à pessoa natural. Pegando aqui um gancho numa pergunta que foi trazida, perdão, eu acho que foi da Priscila, do condomínio. Veja, os condomínios, muitas vezes, para que você possa adentrar no edifício, você acaba tendo que fornecer um dado pessoal sensível, que é o dado biométrico. Será que o porteiro sabe manusear o dado pessoal biométrico? Será que esse dado está devidamente armazenado naquele computador? E se vazar? Se vazar uma senha minha, eu troco a senha. Se vazou a senha do meu Netflix, eu vou lá e troco. Mas se vazar o meu dado biométrico, que eu utilizo para entrar no banco, por exemplo, eu não tenho como trocar a impressão digital. Então, quando você armazena um dado pessoal sensível, você tem que ver que o risco é muito maior. E você só pode armazenar esse dado pessoal sensível se houver uma correlação ao serviço que você vai prestar. Veja, se você tem, de repente, uma empresa que vende, de repente, a Uber. O Uber não tem interesse em saber qual é a sua religião ou sindicato que você faz parte. Um serviço de saúde, de repente, ele tem interesse em saber a sua religião, porque alguns credos não permitem que você faça transfusão de sangue. Então, o dado pessoal, a utilização dele, vai estar sempre correlacionada com o tipo de atividade que você está tratando. E veja, quando eu falo em dado pessoal, em tratamento, eu estou falando em tudo isso aqui. Tratamento, como eu falei para vocês, é a coleta, a produção. Vou dar um zoom aqui para vocês verem melhor. É a coleta, a produção, o armazenamento, a análise, a avaliação, a extração, a correção, a transferência, a eliminação. Então, veja, se sua empresa ela faz pelo menos uma dessas atividades aqui, que eu citei exemplificativamente, você trata dados pessoais. E, portanto, a princípio, a LGPD lhe é aplicável nessa atividade específica. Ok? Veja o seguinte... Pois não. Professor, você adivinhou que eu ia fazer uma pergunta, né? A Exato. gente tem duas... O Francisco Alves ele pergunta se a LGPD se aplica ao microempreendedor individual, o MEI,
E a Julierme Siqueira, se a LGPD se aplica nos editais de licitação ou nos respectivos contratos. Eu vou aproveitar que eu já interrompi o senhor e vou, para quem está acompanhando a gente, amanhã a gente tem um dia inteiro de evento só para tratar de questões trabalhistas. Então, a gente vai trazer essas perguntas trabalhistas, a gente vai guardar para amanhã, tá? Só para deixar claro para quem está acompanhando. Boas perguntas, muito boas. Veja, em relação à microempresa, eu entendo que sim, mas a aplicação deve ser facilitada. Por exemplo, eu entendo que a autoridade nacional, quando ela for criada, e a autoridade nacional vai ser o órgão da presidência que vai regulamentar a LGPD, dentre outras tarefas, ele deveria, digamos assim, diminuir as formalidades para a MEI. Por exemplo, se a MEI é um microempreendedor individual, ele não vai ter alguém de fora, uma outra pessoa, para fazer atividade que tenha o tratamento de dados pessoais. Você vai ter uma figura de encarregado. Eu entendo que o MEI não vai precisar de ter um encarregado, mas quem vai dar a palavra final vai ser a NPD. Sobre a segunda pergunta em relação a contratos, eu acho que contratos administrativos, eu tenho que dizer o seguinte, a LGPD ela não é aplicável apenas na esfera privada, nas relações consumeristas, não. Ela vale também para as relações trabalhistas, inclusive eu acho muito saudável, parabenizo o CNC de ter uma fala sobre isso, eu acho que vai ser a professora Vólia Bonfim, uma grande especialista no assunto, e para a administração pública, você tem, a partir do artigo 23, regras próprias sobre isso, né? Por exemplo, o poder público, para aplicar a LGPD, ele precisa aplicar a sua finalidade. Então, pode, num contrato administrativo, numa licitação, o poder público exigir, por exemplo, que o vencedor da licitação esteja em compliance com a LGPD, ou que execute o serviço, a atividade, o objeto da licitação, de acordo com os ditames da LGPD. Eu entendo plenamente cabível, certo? Prosseguindo aqui mais um pouco, veja, eu queria também falar do consentimento. Se eu estou falando que a autodeterminação informativa coloca você como o centro da relação jurídica, você precisa ter um consentimento como forma de poder. E o consentimento, nesse conceito, é justamente uma manifestação livre, informada e inequívoca. Você sabe para que está consentindo. Por exemplo, muitas vezes você vai abrir uma página de um aplicativo, você fazer um cadastro, veja que muitas vezes o termo de consentimento está oculto. E às vezes o termo de privacidade, e até se eu puder fazer até aqui uma pesquisa, eu acho que quase ninguém lê política de privacidade, contrato de internet. Ninguém lê. Acho que só eu, porque eu trabalho com isso. E acho que o Luciano também lê também um pouquinho. Então, tirando isso, ou lê muito, Luciano, não sei. Mas, tirando nós dois, eu acho que quase ninguém lê sobre isso. Porque lá tem regras importantes. E muitas vezes as regras são as mais abertas possíveis, e não pode. Eu tenho que saber por que meu dado está sendo coletado. Então, por exemplo, a empresa ela precisa coletar a minha geolocalização para que ela possa mandar o motoboy entregar o meu almoço, para poder me localizar. Ele vai armazenar por um período X aqueles dados. Então é importante saber isso. Esse consentimento deve ser livre, deve ser informado. Eu, particular, titular, devo ter controle, devo ser devidamente informado. Essa nossa relação jurídica de titular com controlador e operador deve ser a relação mais transparente possível. E falando sobre isso, eu queria falar sobre os princípios. Quando falo em princípio, eu não quero falar naquela parte jurídica que normalmente é muito chata. Eu quero falar com um viés prático. Afinal de contas, eu vejo que a parte dos princípios do artigo 6º é muito importante para a gente aplicar na prática LGPD. E como eu tenho trabalhado na prática com a implementação da LGPD nas empresas, eu sempre utilizo como a minha bússola o artigo 6º. O artigo 6º ele traz 11 princípios. E ele coloca logo no caput, na cabeça, na parte principal, o princípio mais importante, a boa-fé. Eu não vou esconder do meu titular, seja o meu consumidor, seja o meu empregado, seja o particular, seja o agente público, seja o servidor público, seja o terceirizado, não interessa, mas eu vou agir com o titular com transparência, com correção, eu não vou esconder dele nada. O que eu falar é que realmente é o que eu vou fazer.
E o primeiro princípio, com o mais importante, é o princípio da finalidade. Eu só vou tratar dados pessoais de acordo com a finalidade. Um dia desses, eu fui baixar um aplicativo de lanterna. Não me pergunte para quê. O aplicativo de lanterna, ele quis saber a minha geolocalização. Olha, a única função do aplicativo de lanterna é ligar a luzinha. Para que ele precisa do meu dado pessoal de geolocalização? Não precisa sobre isso. Então, o dado pessoal ele vai ser coletado para uma finalidade específica. Então, essa finalidade tem que ser legítima. E o consentimento tem que ver com essa finalidade. Isso tem a ver também com o princípio da adequação. Precisa ter uma compatibilidade entre o que eu vou fazer com o seu dado e o serviço que eu vou te prestar. Então, esses dois princípios casam muito. Então, eu vou utilizar, por exemplo, eu não vou te espionar. Há uma denúncia que foi feita alguns anos atrás que o Uber tinha um chamado modo God, né, modo Deus, que quando você terminava a corrida, o Uber continuava te seguindo, ele podia saber onde você estava. Veja, o fato do Uber saber onde estou, se eu estou andando a pé, não tem a ver com o serviço. Essa finalidade, data vênia, devido ao respeito, não seria lícita. Perguntas? Não? Vou falar... Professor? Hã? Tem sim. Só um minutinho que chegou aqui. O Reiner Ferreira. A lei traz punições às empresas que não se adequarem à norma, podendo aplicar multas multas altas às empresas. Além disso, quais os maiores riscos pelo tratamento indevido do uso dos dados? São perguntas muito boas. Eu vou abordar essa resposta na nossa quinta parte. Mas para não deixar você sem resposta, eu vou dizer o seguinte. Essas multas, elas têm um limite máximo. Né? Elas têm dois parâmetros. A multa é até 2% do faturamento da empresa, chegando como percentual máximo 52 milhões de reais. Não quer dizer que você vai ser sempre multado. Você tem uma MEI. Você não vai receber uma multa de 2 milhões de reais. Você vai ter um desses dois parâmetros. Então, se você tem um faturamento de R$2.000, até 2% de R$2.000. Então, as pessoas interpretaram mal esse artigo. Eu vejo que você teria dois grandes riscos de implemento da LGPD. Primeiro, sanções da autoridade. Segundo, a judicialização dos problemas por meio de ações de responsabilidade civil. Certo? Alguns outros princípios. Necessidade. Eu só vou coletar os dados pessoais necessários para a minha atividade. Então, se eu vou entregar um lanche para a pessoa, eu preciso saber o nome, o endereço, de repente o CPF para emitir a nota fiscal, a geolocalização. Eu não preciso saber o estado civil daquela pessoa. Eu não preciso saber da preferência sexual. Mas se tem um aplicativo de namoro, esse aplicativo de namoro, de repente, vai ser fundamental ter a preferência sexual daquela pessoa. Faz parte, para que você possa, pelos algoritmos, marcar os encontros. Livre acesso. Livre acesso significa o seguinte: se os dados são seus e esses dados estão colocados lá no controlador, no operador, você, titular, tem o direito de ter acesso a eles de forma fácil e gratuita. Não pode ser cobrado e não podem criar burocracias para o seu acesso. Ok? Você tem ainda o princípio da qualidade dos dados. Veja, você tem até como direito, que eu vou comentar mais adiante, de que seus dados eles sejam colocados de uma forma, que os seus dados estejam coletados e esses seus dados estejam atuais, estejam claros, né? Se você vai colocar o seu endereço, se você se mudou, você tem o direito de trocar seu endereço, né? Você teve uma promoção e quer, de repente, alterar o seu salário, você vai lá e altera no sistema. A transparência também é importante, porque a transparência tem o seguinte: você tem que saber efetivamente o que está sendo feito, né? E normalmente as empresas elas têm como instrumento de transparência a política de privacidade. A política de privacidade é um documento que é publicizado para que a empresa, ou até mesmo os órgãos públicos. Eu faço parte do grupo de trabalho de implementação da LGPD no TJ da Bahia. Se tiver alguém da Bahia, um abraço para os baianos. Também tem gente de Tocantins, então um abraço para o Sergipe, Espírito Santo, abraço para todo mundo, para não deixar a gente pessoal enciumado. O que é importante falar aqui é que a política de privacidade é o documento em que o controlador ele vai declarar para o titular como os dados dele vão ser coletados,
quais dados vão ser coletados, quais as finalidades, quanto tempo eles vão ser armazenados, se esses dados vão ser transferados, se esses dados vão ser transferidos para terceiros. Então, tudo isso vai acontecer. Então, continuando aqui a nossa aventura, eu gostaria de falar também que nós temos o princípio da segurança. Se esses dados vão ser tratados, esses dados são importantes. É preciso que tenha uma segurança, seja por senhas fortes, criptografia, uma limitação de quem está acessando, aplicação das normas de segurança da informação, principalmente as normas da família ISO 27001, da família da ISO que trata da política de privacidade, das normas de incidente de segurança da NBR americana, que também pode servir como parâmetro, né? A prevenção. Veja, não tem como você evitar um vazamento, mas tem como você tomar as medidas para diminuir o risco. Então, a atividade de segurança é uma atividade de diminuir riscos, ok? E quando você fala também de últimos dois princípios, a não discriminação. Você não pode, utilizando os dados pessoais, especialmente dados pessoais sensíveis, nas suas decisões, nos seus tratamentos, você privilegiar injustamente as pessoas. Você pode até privilegiar se houver alguma lei que permita esse privilégio, né? E ainda a questão da responsabilização e prestação de contas. É muito importante você ter toda a sua documentação pronta para prestar contas para a autoridade nacional ou até mesmo numa eventual judicialização desses problemas. A GDPR ela traz dois conceitos muito interessantes, que o primeiro deles é o Privacy by Design. O Privacy by Design significa o seguinte: há uma preocupação com a proteção de dados em todas as fases do tratamento. Em todas as fases de que você está criando o seu aplicativo, o seu serviço, a sua empresa, você está desenhando o site da sua empresa. Então, desde aquele começo, você está preocupado com a proteção de dados. A proteção de dados não pode vir uma coisa com uma consequência. Ela deve ser pensada em todas as fases. E veja, a aplicação também de um outro princípio, o Privacy by Default. Pelo Privacy by Default, a preocupação com a segurança, né, deve ser padrão. Então, por exemplo, esse daqui é o alto-falante da Apple chamado HomePod. Ele foi desabilitada por padrão a possibilidade de gravar o que você fala. Então, se de repente eu falo, ei Siri, que horas são? A Siri, por padrão, não pode gravar a minha conversa. Eu tenho que mudar lá o sistema e autorizar a Siri, o HomePod, a gravar as minhas conversas. Ok? Então, dito isso, eu queria passar aqui para vocês para falar sobre os atores da LGPD, as partes, né? Quando eu falo de partes, eu falo desse povo todo aqui. E quando eu falo desse povo todo aqui, eu falo que esses dois aqui são os agentes de tratamento, o controlador e o operador. Quando eu falo de titular, portanto, o titular ele é a pessoa natural, viva. Não existe proteção de dados pessoais pela expressa previsão da lei de falecidos. Eu entendo que seria possível se aplicar, sim, mas eu diria que é polêmico. É vinculada aos dados dessa pessoa, inclusive criança e adolescente. Não interessa se aquele indivíduo é incapaz, né, civilmente falando. A criança e adolescente também vai ter essa proteção. E eu tenho a figura do controlador. O controlador é aquele que decide como os dados vão ser tratados. Ele que decide. E, normalmente, ele tem uma relação jurídica com o titular. É o empregador, é o fornecedor do produto e serviço, é o poder público. Então, há uma relação jurídica, normalmente. E, por outro lado, eu tenho o operador. O operador é aquele que tem a capacidade técnica de executar o tratamento. É ele quem armazena, coleta, é ele quem transfere. Então, o operador é que tem expertise técnica, ok? E pode o controlador, eventualmente, exercer as duas funções. Eu posso ter um controlador que também é operador, não tem problema. Se ele tiver expertise para tanto, né, até a tecnologia para tanto, não tem nenhum problema. Ele pode se acumular. Você pode, inclusive, numa relação jurídica, eu diria que as relações das empresas maiores são complexas, você vai encontrar, às vezes, vários operadores, vários fornecedores, vários controladores, vai ser bem complexo. E esse rapazinho aqui, que também pode ser uma mulher, é o encarregado.
E eu quero dizer para vocês, eu fico muito feliz em verificar que há uma quantidade muito grande de mulheres que estão atuando como encarregadas. Por exemplo, o Tribunal de Justiça de Santa Catarina tem como uma encarregada uma desembargadora. Então, eu fico muito feliz em ver essa proeminência feminina na LGPD. Eu acho que as mulheres, por serem muito organizadas, estão aí dominando o mercado. Isso é ótimo. Então, veja, o encarregado, ele é aquela pessoa natural ou uma pessoa jurídica que vai atuar como orientador do compliance. Ele vai receber as comunicações, os avisos dos titulares e da autoridade. E você pode sim ter um DPO externo, né? O DPO é o acrônimo em inglês, né? É Data Protection Officer, né? Como a GDPR chama. Você pode ter um encarregado externo. Então você pode ter uma empresa, você pode, de repente, uma pequena empresa. Você não teria dinheiro para contratar um encarregado. Então você terceiriza. Você tem um terceiro que presta serviço para você. Pode. Você tem também a autoridade nacional. A autoridade nacional é o órgão colegiado, composto de 5 diretores. Esses diretores foram sabatinados e aprovados pelo Senado essa semana. São 3 militares, 3 homens e 2 mulheres, 2 advogadas. Ele tem aqui 3 funções: regulamentar a LGPD, fiscalizar, impor sanções e orientar a população e até as empresas. Então, a NPD vai ter muita coisa para fazer. Tem uma atividade muito grande. E a NPD, apesar de ser um órgão da presidência, ela pode, a critério do presidente, virar uma agência reguladora, uma autarquia de regime especial, né? Teria um prazo de 2 anos para isso. Né? Ok? Então, basicamente, esses são os atores. E quando a gente fala dos atores, a gente precisa falar do tratamento de dados pessoais. A LGPD, ela não é muito bem organizada. Então, eu procurei trazer uma classificação para vocês. Eu consigo entender aqui que a LGPD, ela define 5 espécies diferentes de tratamento. Eu tenho um tratamento do dado pessoal comum, o dado pessoal sensível, do dado pessoal pelo poder público, do dado pessoal de criança e adolescente e do dado pessoal dos idosos. O que eu posso diferenciar aqui talvez seja as formalidades, né? Por exemplo, dado pessoal convencional, eu vou ter mais situações jurídicas, mais fundamentos jurídicos, para tanto. Dado pessoal sensível, são menos situações e há menos possibilidade de compartilhamento. Dado pessoal pelo poder público, é preciso que o poder público atenda à sua finalidade precípua. Dado pessoal de criança e adolescente, precisa ter um consentimento de um dos responsáveis, e esse consentimento tem que ser expresso, específico, destacado, deve-se atender o melhor interesse da criança, do adolescente. O dado pessoal do idoso deve ser tratado de forma fácil, de forma compatível com o seu conhecimento, porque muitas vezes o tratamento é digital, e nem todo idoso tem assim, essa facilidade de lidar com a internet e as tecnologias. Então, veja, quando eu falo em tratamento de dados pessoais, veja, esses dados pessoais vão ser tratados em bases legais muito específicas. Eu tenho uma definição da LGPD especificamente só para esses 2 aqui, para os dados pessoais e para os dados pessoais sensíveis. Ok? Em relação aos dados pessoais... Pois não? Professor, desculpa, vou interromper. Não, que é isso? Nesse mesmo sentido, tem 2 perguntas. Reginaldo, da FEComércio, no Mato Grosso do Sul, ele informa que tem milhares de dados empresariais no banco de dados. Ou seja, a FEComércio tem milhares de dados empresariais de empresas, né? Razão social, nome fantasia, CNPJ, endereço. E ele pergunta, esses não estão inclusos na LGPD, não é isso? Já os dados pessoais dos sócios estariam inclusos? E eu vou aproveitar e trazer mais uma pergunta do Kleber Orbus, que ele pergunta, por quanto tempo posso armazenar os dados pessoais? Boa pergunta, Kleber. A primeira pergunta, Luciano, até você respondeu. Você está fera, Luciano, você respondeu, é exatamente isso. O dado pessoal da empresa não é dado pessoal protegido pela LGPD, mas que você deve garantir segurança. Dado pessoal dos sócios é. Qual é o prazo? A lei não fala. Eu entendo, eu pensando como advogado, seria possivelmente, eu teria como 2 parâmetros. Primeiro parâmetro, a sua empresa faz parte de um setor regulado, como, por exemplo, farmacêutico ou médico, e há uma norma interna de uma agência reguladora, da Anvisa, sobre isso. Não tem? Então, você pensa no prazo prescricional possível, para que você possa se defender.
Então, por exemplo, se você tem uma empresa e esse dado tem a ver com seus consumidores, eu entendo pelo prazo prescricional das ações consumeristas. Se é um dado dos empregados, é o prazo prescricional das ações trabalhistas. É assim que eu entenderia. Respondido? Respondido. E a Maria Costa, ela pergunta como fazer a prestação de contas ao titular dos dados. Boa pergunta. Essa prestação de contas tem a ver com o artigo 18, 19, que vou explicar mais adiante. Você pode ter uma parte no seu site em que, por exemplo, permita ao titular um acesso automatizado. O titular, ele comprova que efetivamente é ele, olha, esses dados são meus, então eu quero ter acesso. Então ele vai ter uma área do site onde você vai, por exemplo, explicar para ele quais os dados dele eles têm coletados, quais dados são esses, e até mesmo, se você puder, dar a possibilidade dele mesmo alterar os dados. Mas o que é importante você ter aqui é um registro de tudo isso. O registro que você deu acesso, o registro que ele teve acesso, o registro que foi feita uma eventual uma alteração. Então, tudo isso precisa ser muito bem documentado. Ou seja, todas as etapas do tratamento precisam ser documentadas. Perfeito? Perfeito. Então, prosseguindo aqui, veja que eu tenho aqui as bases legais do tratamento de dados pessoais. O consentimento, que talvez seja mais importante, mas o problema do consentimento, que as empresas não gostam de falar, porque o consentimento é revogável. Ou seja, eu posso dar autorização e posso revogar a autorização. Para cumprimento de obrigação legal regulatória. Então, a empresa precisa repassar os dados, de repente, para a Receita ou para o INSS. Então, nesse caso, para esse tipo de atividade, não se precisa se coletar o consentimento do titular. Né? Veja que daqui para baixo eu não preciso do consentimento. Para a proteção do crédito. Então, de repente, para você poder fazer um credit score, você não precisaria, a princípio, do consentimento. Para a execução do contrato, ou para os procedimentos preliminares, para a defesa. Então, tudo isso aqui, eu até não tenho tempo para esgotar esse assunto, mas essas 10 bases são as 10 bases legais. Normalmente, as empresas estão buscando colocar como a sua base legal o legítimo interesse, porque o legítimo interesse é o mais amplo. O legítimo interesse, ele tem alguns parâmetros. Precisa ser para uma finalidade específica, precisa ter uma razoabilidade, precisa ter uma proporcionalidade. Então, o legítimo interesse, ele tem, digamos assim, alguns outros parâmetros. Né? Embora ele seja muito amplo, ele tem um tipo de controle. Certo? Então, aqui eu tenho 10. Quando eu falo de base de dados sensíveis, agora cai para 8. Cai para 8. Então, sim, ele prestigia o consentimento, e tem mais 7 sem consentimento. Eu não tenho aqui, por exemplo, o legítimo interesse. Mas eu tenho aqui uma nova para a proteção, para garantir a prevenção à fraude e à segurança do titular. Né? Então, por exemplo, eu participei, eu fiz um parecer para uma determinada entidade e que, se for necessário para fazer o cadastro para uma votação online, ter acesso a dados pessoais sensíveis, dados biométricos. O fundamento que eu trouxe para justificar a coleta do dado biométrico era justamente a garantia para a prevenção de fraude e para a segurança, para verificar que efetivamente era aquele eleitor, aquela pessoa que era o eleitor e queria votar online. Ok? Então aqui eu tenho todas essas bases para a proteção da vida, da tutela da saúde, mas a grande diferença em relação desse para esse é que, além de ter menos bases e não ter o legítimo interesse, eu tenho aqui menos possibilidade de transferência e de compartilhamento. Casos envolvendo tutela da saúde, o compartilhamento é muito restrito e às vezes até vetado. Há várias vedações envolvendo a saúde. Ok? E aí vem uma questão importante. Você vai ter os dados até quando? O tratamento, ele termina quando você alcança a finalidade. Né? Você trata os dados para a finalidade. Chegou à finalidade, para de tratar. O fim do período do tratamento, o tratamento era um período específico. Por exemplo, nós só vamos coletar os dados pessoais dos participantes desse evento para esse evento. Acabou o evento, se não tiver necessidade, se não tiver uma outra base legal, a gente apaga. Ou quando também o titular revogar,
ou ainda quando a NPD definir um caso específico. E aí uma coisa importante. Veja, de repente, você tem um consumidor que você você tem uma relação jurídica com ele, termina o serviço, a princípio você apagaria os dados dele. Mas alguns dados você pode permanecer, ou seja, haveria uma mudança da base legal. Para quê? Você vai manter esses dados não por causa do consentimento que de repente acabou, mas você vai manter porque numa eventualidade do consumidor processar a sua empresa, você ter esses dados pessoais para que sejam utilizados num processo. Ok? Então isso é importante de falar. Professor Walter. Vamos então... Pois não? Dentro dessa linha que o senhor está falando, o Marcos Lima ele pergunta: uma vez que permita a guarda de meus dados pessoais, essa permissão é irrevogável? Posso solicitar posteriormente a eliminação dos meus dados daquele banco de armazenamento? Boa pergunta. Se o tratamento começou com o seu consentimento, você pode sim solicitar a revogação. Mas mesmo que o tratamento não tenha começado com o seu consentimento, como, por exemplo, uma outra base legal, como a proteção ao crédito, veja, se de repente foram coletados dados em exagero, por demais, você pode solicitar o apagamento, né, a eliminação dos dados que sejam desatualizados, dos dados que sejam que sobejem. Então, tudo isso você pode ter esse controle também, ok? Perfeito. Alguma outra pergunta? Não, pode seguir, professor. Obrigado. Então, prosseguindo aqui, eu vou chegar talvez na grande estrela do nosso evento, titulares, direitos titulares. Isso é muito importante, porque se eu tenho essa autodeterminação informativa que coloca o titular como o centro da relação, ele tem que ter direitos. E se você tem direitos, você tem, por outro lado, deveres para os controladores e para os operadores. Veja que, de acordo com o artigo 18, quem é o legitimado para exercer os direitos é o titular ou até o seu representante legal, seu pai, sua mãe, no caso de uma criança ou adolescente. O destinatário vai ser o controlador, não o operador. Muitas vezes o que pode oferecer o que pode ser o seguinte: o controlador solicitar ao operador: olha, operador, o titular está me pedindo esse dado que tem armazenado, passa para ele. Então é importante, eu digo aqui para vocês uma dica, uma sugestão: tenha muito bem amarrado o contrato entre o controlador e o operador, para que ele possa atender às demandas do titular, para que ele possa, melhor dizendo, auxiliá-lo no atendimento das demandas do titular o mais rápido possível, certo? Normalmente é uma requisição, ou seja, é um direito potestativo, é uma solicitação que o titular faz, ou seu representante legal, e a qualquer tempo. Veja, nada impede que você possa fazer isso de forma automatizada. Eu acho que dependendo do tamanho da sua empresa, você pode, de repente, fazer alguns atendimentos de alguns direitos de forma automatizada. Vou dar um exemplo. Se eu, Walter, quero saber quais são meus dados que estão armazenados no Facebook, basta pegar um aplicativo, meu celular, abrir o aplicativo e, quando abrir aqui o aplicativo, eu vou lá no aplicativo do Facebook e verifico, olha, ele tem uma parte de configuração, ter acesso aos meus dados pessoais. Pronto. Então, sim, dependendo do tamanho dessa empresa, eu até recomendo que você automatize o máximo possível, porque isso evita gargalos e você vai verificar o seguinte, que a NPD ela vai definir, a lei já tem um prazo para alguns direitos, mas ela vai definir alguns prazos para que você possa atender esses direitos. Ok? E que direitos são esses? Veja que muitos desses direitos, senhoras e senhores, são ligados à informação. Como, por exemplo, o titular tem direito de confirmar que há um tratamento. Então, eu vou mandar mensagem para o Google. Google, quais realmente tem dados pessoais meus aí? Eu não tenho nenhum celular Android, mas eu quero saber se você tem dados pessoais. Eu tenho direito de ter acesso aos meus dados. Os dados são meus. Eu tenho direito de corrigir os dados que sejam incompletos, inexatos, desatualizados. Por quê? Porque muitas vezes as decisões automatizadas das empresas vão ser feitas com base nos dados existentes. E se os dados estão desatualizados, inexatos ou desatualizados, eu vou possivelmente ser prejudicado. Ok? Então veja, até uma pergunta que foi feita antes, eu tenho direito de anonimizar, né? Ou seja, destacar o meu nome do dado. Eu tenho o direito de bloquear, né, de impedir o tratamento ou eliminar aqueles dados que sejam desnecessários, né? Olha o princípio da necessidade. Excessivos, olha o princípio aqui da necessidade.
de novo, e tratados em desconformidade, olha o princípio da adequação, com o disposto nessa lei. Então, se há uma desconformidade no tratamento, eu tenho o direito de, digamos assim, tornar inacessíveis ou tornar embaralhados esses dados pessoais. Um outro direito muito importante, que vai depender de regulamentação da ANPD, é a portabilidade. A gente se lembra muito da portabilidade telefônica. A portabilidade significa o seguinte: eu tenho o direito de pegar os meus dados, que estão lá com o controlador, e ter acesso a eles e repassar para outro lugar. Então, veja, vou dar um exemplo. Eu tenho um score muito bom no Airbnb. Eu sou um usuário muito antigo, eu tenho avaliações muito boas, eu sou muito bem considerado. Eu quero poder pegar todas as minhas boas avaliações no Airbnb e poder levar para um outro aplicativo. Então, a ANPD ela vai definir qual é o formato que esses arquivos vão ser fornecidos. É um formato interoperável. Ou seja, formato interoperável é um formato que possa conversar com vários bancos de dados diferentes, uma tradução mais clara. Tem mais direito? Tem. Eu tenho... Alguma coisa? Não, pode seguir, professor Walter. Tá. Eu tenho o direito de eliminar os dados pessoais tratados com consentimento. Ou seja, se eu revoguei, eu tenho direito de apagar os dados. Eu tenho direito de saber quem está tendo o compartilhamento, quem teve acesso aos meus dados, inclusive entidades públicas e privadas. Eu tenho direito de saber sobre a possibilidade de não fornecer o consentimento. Então, de repente, eu posso ter acesso àquele aplicativo sem meu consentimento. O aplicativo ele quer ter acesso, por exemplo, à minha geolocalização. Eu não quero fornecer. Eu posso ter acesso ao aplicativo sem a geolocalização? Eu tenho direito de revogar também o consentimento. A LGPD ela tem outros direitos, como, por exemplo, o direito de petição, a NPD, o direito de petição às entidades protetivas do consumidor. Mas tem um direito que eu acho muito importante, que normalmente as pessoas entendem errado. É o direito de revisão de decisões automatizadas. Veja, não é um direito restrito à inteligência artificial. É um direito relacionado à decisão automatizada. Então, se de repente a análise de crédito é feita com base nos meus dados pessoais, eu forneço meus dados e, com isso, um programa de computador vai definir se eu tenho ou não direito de crédito, ou até o quanto eu vou ter direito desse crédito. Então, se eu tiver um prejuízo, eu tenho direito de uma revisão automatizada. O problema é o seguinte: se você vai analisar pelo mesmo programa, é capaz de ter o mesmo resultado. Então, isso aqui não está muito bem feito ainda. Né? Tem até uma palestra sobre esse tema no YouTube, que eu falei mais polemicamente possível sobre esse tema. Coloca lá, Walter Capanema sem perde no YouTube. O que eu acho importante falar aqui com vocês sobre esse artigo é o seguinte: nós temos muito mais decisões automatizadas do que você possa imaginar. A nossa vida é guiada, hoje em dia, pelos algoritmos. Né? Sugestões de amigos, sugestões de não sei o que lá, sugestões de filme do Netflix. E você tem prejuízo. Você tem hoje em dia o chamado preconceito algorítmico. Veja esse aplicativo, esse programa, o Compass, né? Esse programa era um programa de suporte para os magistrados para verificar o grau de probabilidade de reincidência de um criminoso. E com base nesse grau de reincidência, o juiz soltaria ou não aquela pessoa, daria ou não liberdade provisória para aquela pessoa. E se verificou que esse aplicativo, quando ele estava diante de um negro e de um branco, ele dava resultados diferentes. Muitas vezes você tinha um branco que praticou um crime grave, o risco dele era pequeno. O risco dele, e portanto, ele tinha menos, a probabilidade dele de reincidência era pequena. E às vezes uma pessoa negra que praticou um crime pequeno, um furto, por exemplo, o risco era alto. Então, não se recomendava a liberdade provisória, né, da pessoa. Mas tem coisas piores. Eu vou dar um exemplo. Eu não sei nem, eu pergunto para vocês se seria o caso. Eu fui abrir o meu Instagram e o Instagram tem seus stories. E muitos dos meus stories tem a ver com a minha vida. Né? Ele tem a ver lá, por exemplo, com o bairro que eu moro, aparece alguma coisa, né, com produtos que eu gosto. Eu gosto muito de coisas de câmera, de vídeo. Então, toda vez eu tenho publicidade. Hoje de manhã,
eu estava vendo o Instagram, apareceu ofertas de camisas GG. Eu confesso que eu fiquei muito ofendido, né? Porque eu acho que, apesar da pandemia eu ter ganhado alguns quilinhos, eu não estou tão GG assim. Mas estou aqui brincando. Mas veja, há outros casos interessantes de preconceito. Por exemplo, o Steve Wozniak, ele é um dos criadores da Apple. Ele foi solicitar o cartão de crédito da Apple com a sua esposa. E aí, ele e a esposa pediram os mesmos padrões de dados, padrões financeiros, meu endereço e tal. Ele teve muito mais crédito do que ela. Isso daí você for claro um preconceito. Então, às vezes, você pode ter um preconceito quando o programa vai, por exemplo, analisar um currículo. Você tem programas que analisam o percentual que aquele currículo está de acordo com a vaga. Então, de repente, pode pegar um dado lá e privilegiar uma pessoa. Veja que, às vezes, você tem até risco de vida, como esse caso aqui do Waze. Né? Será que o Waze causou problema? Porque, veja, esse caso aqui aconteceu aqui no Rio de Janeiro há cerca de 5 anos atrás, né? Um caso muito triste, que aqui eu separei, uma moça morreu, uma senhora, né? Regina estava a caminho de uma pizzaria localizada no Avenida de Niterói, estava com o marido Francisco. Ao digitar o endereço do local no aplicativo de mapas Waze, o casal foi levado por engano para uma rua com o mesmo nome, na favela do Caramujo. Foram recebidos a tiros por um grupo de criminosos. Regina foi atingida e morreu no hospital. Será que a gente pode falar aqui que foi uma decisão algoritmo errada? Ou será que foi realmente um problema do estado do Rio de Janeiro que é tão caótico? Então, isso é interessante a gente poder discutir. Veja, o controlador ele deve fornecer os critérios que ele utilizou para poder analisar, para ele poder decidir. Então, o que eu acho muito difícil, né? Eu tenho discutido muito isso com juízes, e eu sou professor de juízes, eu estou com algumas turmas em andamento, onde eu estou discutindo isso com os magistrados. Eu tenho discutido isso com o seguinte: senhores juízes, senhoras juízas, como é que vocês vão, como é que a parte vai levar para o judiciário essa prova? Como é que você mostra para o juiz os critérios que você utilizou para uma decisão de um programa de computador? Você não vai levar o código-fonte é quase que sagrado. E é uma ação, eu acho que no TRT-15 de Campinas, um abraço para quem de Campinas estiver aí, em que o juiz exigiu que o 99 Táxi trouxesse no processo trabalhista o seu código-fonte. Eu acho isso muito datavelha, temeroso, porque o código-fonte é o conhecimento mais importante da empresa, é o valor mais importante da empresa, né? É o seu know-how, é o seu algoritmo, é mostrando como ela atua. Alguma pergunta? Temos algumas, professor. Pois não. Então, temos uma aqui relacionada a cursos. Como fica a captação dos alunos, dos dados dos alunos em cursos no ato da matrícula para posterior envio de material de divulgação? Luciana Torreão pergunta. A gente tem aqui também sobre o varejo, né? O Max pergunta: usamos cópias de documentos para cadastro de clientes. Precisamos de termo de consentimento para esses documentos de cadastro de clientes? Temos uma aqui agora mais relacionada, Bruna Cardoso, sobre RH. O RH de uma empresa precisa ter o termo de consentimento de todos os funcionários, pois tratamos diariamente com dados pessoais, ou não se faz necessário, pois podemos nos resguardar no inciso 2 do artigo 7º da lei. Tendo em vista, precisamos de todos os dados pessoais para cumprimento das obrigações legais. Aí ela cita social, entre outras obrigações. Perfeito. Primeira pergunta, só recomendando aqui, recordando rapidamente, foi a do? Como fica a captação dos dados de alunos em cursos no ato da matrícula, para depois encaminhar material de divulgação, foi da Luciana Torreão. Então, eu vou responder essa pergunta rapidamente. Como fica? Eu entendo, Luciana, que seria, até eu digo isso como dono de escola, eu acho que seria mais gentil você ter uma caixinha até desticada, né, privacy by default, em que o aluno ele ticaria para poder para solicitar, para aceitar o recebimento de promoções, de ofertas, mas você não precisa do consentimento dele para você lhe enviar informações que sejam vinculadas ao curso, como, por exemplo, a mudança de uma data de aula, né, se o cartão dele foi recusado, né, as notas dele. Então, para essa atividade, você não precisa.
Sobre a pergunta do RH, eu acho que você tem que pensar o seguinte: quais são os processos, uma linguagem de projeto? Quais são as atividades que você está prestando? Então, se você, naquela atividade do RH que você tá realizando, tem a ver com o atendimento de um dever, de uma obrigação legal, então, como você falou muito bem, vamos usar a base legal, o artigo 7º, inciso 2. Você está atendendo uma obrigação legal. E a outra pergunta... Para o varejo, né? Usamos cópias de documentos para cadastro de clientes. Precisamos de termo de consentimento? É o Max. Para fazer a cópia do documento, eu recomendaria. Seria Perfeito. Bom. Tem mais uma aqui. Pois não. Isso é ótimo. Contribuintes de órgãos públicos precisam necessariamente autorizar a atualização cadastral? Os contribuintes de órgãos públicos? Eu entendo que há um dever perante a Fazenda Pública, sim. Não é um dever que tem a ver com a LGPD. É um dever que tem a ver com a relação fazendária. Eu entendo que sim. Há um dever, sim. Concordo. Perfeito. Mas uma pergunta. Eu estou muito feliz de ver essas perguntas todas, porque o pessoal está gostando, é um sinal que está participando. Né? E olha que nem todos a gente está conseguindo trazer. O Carlos Rocha, ele pergunta também, como ter a certeza de que a instituição que está em posse dos dados do usuário sabe se esses dados foram excluídos da base de dados? Boa pergunta, Carlos. Na realidade, você nunca vai ter uma certeza absoluta. O que é importante, você trabalhar com uma boa-fé objetiva. Então, quando você solicitar a exclusão de um dado, cabe ao controlador, que estava de posse desses dados, lhe fornecer um documento dizendo: olha, seus dados foram apagados no dia tal, conforme solicitado. Porque é muito difícil você fazer a diligência para verificar onde os arquivos foram apagados. E pegando aqui um gancho, quando você fala em apagar os dados, eu acho que isso é muito difícil, porque apagar os dados pessoais tem a ver apagar também os dados que estavam em backup. Não é só o do que está na base de dados ativa, é apagar o que está nos backups. Certo? Perfeito. Mais alguma pergunta? Temos aqui da Graça Bezerra. Os sistemas informatizados trabalham com relacionamento de tabelas. E, na maioria das vezes, é impossível deletar totalmente as informações, pois elas estão vinculadas a dados históricos. No nosso caso, que somos uma escola, SENAC, deletar dados de cadastro de alunos é impossível. Nesse caso, penso que devemos usar mecanismos de alteração das informações ou anonimização, para não permitir que os dados sejam exibidos ou acessados pelo usuário. Existe na lei cláusula que obrigue a total deleção da base de dados, ou deletar completamente essa base de dados? A lei não, é uma pergunta interessante. A lei não exige que você apague totalmente as bases de dados, mas a lei atribui ao titular um direito de solicitar que os seus dados sejam apagados. Então, veja, eu sou aluno da sua escola. Eu, por uma razão lá, terminou o contrato, terminou o curso foi maravilhoso, terminei. Então, eu solicitei que meus dados fossem apagados. Então, você tem o dever de apagar os meus dados, a não ser que exista uma outra base legal para que esses dados continuem. Mas, se você não consegue apagar os campos relacionados ao Walter, aí é preciso você verificar o seguinte: é preciso você conversar com a sua TI, porque tecnicamente é possível. Ou então, se nesse caso a migração for muito cara, você tem uma solução muito boa da anonimização. E o dado anonimizado não é dado pessoal. Perfeito. Perguntas muito boas. Então, veja, outros direitos também. Aí nós temos aqui os direitos voltados ao tratamento dos dados da criança e do adolescente, né, que vai ser feito por um dos responsáveis, em cláusulas destacadas. A LGPD ela tem uma preocupação muito grande com o consentimento. Então, em várias partes, ele fala que esse consentimento deve ser objetivo, deve ser claro, deve ser muito bem informado, deve ser livre, as cláusulas devem ser muito bem redigidas. E quando eu falo claro, eu acho interessante falar que deve fugir do juridiquês.
nós do direito, nós temos uma preocupação muito grande de escrever empolado. A LGPD, o Marco Civil da Internet, que tem a ver com dados pessoais, o CDC sempre se preocupa com clareza. Isso é muito importante de pensar. E precisa ter um consentimento específico. Eventualmente, no caso do tratamento de dados de criança, se pode dispensar o consentimento, como, por exemplo, se seja para localizar a criança. Então, a criança desapareceu e tem só o celular. Eu não vou precisar do consentimento do pai para localizar o celular dela, por geolocalização. Não vai precisar para isso, ok? E aí é muito importante também falar, porque não se pode condicionar a coleta de dados pessoais ao acesso a jogos, a aplicativos. Eu acho muito importante para quem é pai se preocupar com isso, porque é uma cultura muito interessante, até dava para fazer uma outra palestra sobre cuidados com criança e adolescente e aplicativos, porque há coisas muito complexas e viciantes em relação a esses dados que acabam incentivando as crianças e adolescentes a cederem seus dados pessoais, ok? E o último direito aqui do nosso rol tem a ver justamente com os idosos. Veja, é muito comum que os idosos, e isso aqui não é um preconceito meu ou da sociedade, normalmente o idoso não tem muita facilidade de uso da internet. Mas eu vejo que isso está diminuindo. Os idosos estão aí dominando o WhatsApp, mandando figurinhas, fazendo um trabalho... E eu não quero nem criticar idoso, porque eu comecei a usar computador por causa do meu pai. Meu pai, que graças a Deus está vivo, que me incentivou a usar computador. E até hoje ele está lá, adora o WhatsApp e os aplicativos dele. Os dados do idoso devem ser feitos de uma forma clara, por exemplo, para ele ter acesso aos dados não pode ser uma coisa muito complicada, muito burocrática, né, em poucos passos. Né? O Bill Gates, não, o falecido Steve Jobs, que entendia muito bem do usuário, falava que tem que ser tudo em 3 passos. Em 3 passos você chega lá para ter acesso às coisas. Então tem que ter essa experiência do usuário mais simplificada possível. Ok? Dito isso, eu encerro aqui o nosso 4º item e vou para o 5º. Alguma dúvida até agora aqui do 4º? Mais alguma? Para eu poder passar para o 5º? Tem uma pergunta aqui em relação aos dados pessoais da criança e adolescente. Pois não. Entende-se que a lei menciona que o responsável legal seja o fornecedor dos dados de forma autenticada, sendo o ônus da prova da empresa. Nesse caso, como eu devo interpretar a forma autenticada? Seria com firma reconhecida ou apenas um aceite eletrônico? Luciana Pickler. Boa. Luciana, é questão muito boa. Inclusive, Luciana, eu diria para você que essa é uma das questões mais tormentosas para a gente. Como comprovar a autenticidade daquela pessoa que está do outro lado da tela? Eu acho que exigir firma reconhecida no mundo tecnológico é muito complicado. Afinal de contas, eu acho que você poderia fazer isso em algumas atividades muito específicas, alguma coisa de escola, mas eu vejo que você pode, de repente, exigir que o titular envie eletronicamente a certidão de nascimento digitalizada. Mas eu não tenho impressora em casa. Você tira uma foto e manda pelo site. Até porque hoje em dia as pessoas cada vez menos estão tendo impressora. Então, eu tiro uma foto com a câmera e manda pelo celular para a gente. Então, eu acho que o envio desse documento seria uma forma de você comprovar a legitimidade de quem está dando o consentimento. Faz sentido? Prosseguindo aqui, mais alguma pergunta? Não, pode prosseguir, professor. Obrigado. Então, para o nosso último tema, eu queria falar da responsabilidade e das sanções. Esse é um tema muito importante porque a responsabilidade tem a ver com a judicialização. Tem a ver com o famoso, entre aspas, juizado de pequenas causas. Tem a ver com a justiça. Então, na eventualidade de um direito ser desobedecido e ter causado um dano ao titular, ele tem o direito de ir na justiça. Ele tem direito de ir na justiça de acordo com a sua relação jurídica. Se é uma relação consumerista, no juizado especial, por exemplo. Se é uma relação trabalhista, numa vara do trabalho, seu trabalho. Se é uma relação fazendária, numa vara fazendária, ou numa vara que tenha competência fazendária, seja federal, seja estadual, por aí vai. E veja, o artigo 42 diz que o controlador, o operador, eles vão ser chamados a responder civilmente se tiver até uma ação coletiva ou individual coletiva, ou seja, uma ação envolvendo um grupo, envolvendo os empregados de uma empresa, envolvendo os consumidores de Vitória no Espírito Santo. Então, há um grupo específico de pessoas, né? Direitos coletivos, difusos, individuais, homogêneos, né? Lá no Código de Defesa do Consumidor tem essa definição muito boa.
Mas o que eu quero chamar a atenção aqui para vocês é que essa violação é a legislação de proteção de dados. Mas eu vou deixar isso aqui, que eu tenho um spoiler, né? Eu já dei um spoiler, mas eu vou explicar mais adiante. Veja, quando eu falo em responsáveis, numa visão processual, vão ser os réus do processo. E, portanto, os réus desse processo vão ser o controlador e o operador. A grande pergunta é, eu posso processar diretamente o encarregado? Depende. Depende do quê? Depende da relação jurídica que o encarregado tenha com o controlador. Se o encarregado ele é o empregado do controlador, o titular não pode processar o encarregado diretamente. Ele vai processar o controlador ou o operador. E o controlador, caso seja condenado, vai processar o encarregado na chamada ação de regresso. Mas a situação diferente é se você tem um controlador externo, como, por exemplo, uma empresa. Você tem uma empresa que presta serviços de controlador, de operador. Né? Você tem uma empresa que presta serviço de operador. É um operador externo. Então, esse operador externo, se nós estivermos diante de uma relação consumerista, ele vai ser chamado a atuar. Porque na relação consumerista são chamados a responder solidariamente, ou seja, a escolha do consumidor. Ele pode processar só o encarregado ou pode processar todo mundo. Todo mundo que faz parte da cadeia produtiva vai responder solidariamente perante o consumidor titular. Ok? Mas veja, eu quero falar com vocês das hipóteses de responsabilidade. Essa responsabilidade civil, né, que vai ter uma indenização por danos morais, né, pelo sofrimento, uma tristeza, pela uma dor, pelo alguma coisa que sofreu o titular, ou danos materiais, né, o lucro cessante e o dano emergente, tem a ver, portanto, com duas situações. A violação à legislação de proteção de dados pessoais. Veja, a lei não fala a violação à Lei Geral de Proteção de Dados. A lei fala em legislação, é muito mais amplo. Quando fala em legislação, fala em todas as leis que, direto ou indiretamente, estejam vinculados àquela relação jurídica. Então, por exemplo, se uma relação consumerista, eu vou ter a LGPD, eu vou ter o CDC, a lei do cadastro positivo, eu vou ter, de repente, o decreto que regulamenta o CDC no comércio eletrônico, o decreto 796, ou 63, o marco civil, o decreto que regulamenta o marco civil. Se eu tenho uma relação estatal, eu vou ter aplicação da LGPD, da lei de informação, da lei do processo administrativo, da lei do habeas data, do decreto federal de compartilhamento. Então, vai depender da relação jurídica. Então, se é uma violação dessas normas e há um dano, responsabilidade civil. A outra situação é a seguinte: se deixou de tomar uma medida de segurança técnico-administrativa e houve um dano. Se deixou de tomar uma medida e houve um dano. E essa medida técnico-administrativa pode ser uma medida técnica que tenha sido proveniente da NPD, do órgão de classe, que mais? De algum conselho vinculado, de uma agência reguladora, de um ente estatal, de outro ente estatal ali na NPD. Então, havendo essa ausência de adoção de medida de segurança e havendo aí esse dano, eu tenho aplicação de uma responsabilidade civil. Aí você me pergunta, Walter, quais são as hipóteses de responsabilidade civil? Tem um monte. Luciana, você falar alguma coisa? Não, pode seguir, professor. Tem umas perguntas, mas a gente espera o senhor finalizar. Não, tudo bem. Então, quais são as hipóteses? Então, para eu pensar em hipótese de responsabilidade civil, eu tenho que pensar em desgraça. Eu pensei aqui em algumas desgraças. Né? Primeira desgraça, o controlador trata os dados sem consentimento ou sem uma outra base legal. Então não houve consentimento, não houve base legal. E saiu tratando. Por que quis? Ele comprou, olha que horror, ele comprou um daqueles CDs que vende no Mercado Livre com bancos de dados de consumidores. Eu tenho horror a isso, mas existe. E veja, quando uma farmácia, por exemplo, ela condiciona a compra a um CPF, ela está tentando coletar o consentimento sem liberdade. Ela ofende a LGPD. Um caso que é muito comum é o spam. O que é o spam?
O spam é o envio de mensagem comercial, ou até mesmo eleitoral, ao destinatário sem o seu prévio consentimento. A LGPD ela vai exigir que nós repensemos esse precedente da STJ. O STJ, num precedente de 2009, decidido em 2010, entendeu, esse caso aqui é um caso engraçadíssimo, porque foi um rapaz, provavelmente casado, que começou a receber mensagens não solicitadas de uma boate de striptease / casa de prostituição. E, obviamente, a esposa deve ter visto isso. Ele, obviamente, para comprovar que não tinha nada a ver com isso, ele teve que entrar com a ação. É o que eu acho que aconteceu. Mas o fato é esse, né? Ele entrou com ação contra a casa de prostituição, lá em Brasília, pedindo para que não recebesse mais aquelas mensagens e sendo condenado em dano moral. Ele ganhou em primeira instância, em segunda instância a casa conseguiu modificar a decisão, reformou, e ele foi até o STJ dizendo que houve, se não falha a memória, um abuso no direito de publicidade. E ele perdeu. O STJ, num voto de um desembargador do Amapá, convocado, entendeu que o spam é um mero aborrecimento, porque existe forma de editar, né? Veja, naquela época não tinha LGPD. Com LGPD, você só pode utilizar um dado pessoal, no caso o e-mail pessoal dele, a princípio de uma relação consumerista, com consentimento. Com consentimento. Então, agora, com LGPD, você não pode mais mandar spam. E também é importante falar dos danos por decisões automatizadas, né? Se de repente eu vou solicitar um crédito e minha esposa solicita um crédito, né? A gente tem o mesmo salário, mesma idade, tudo igual. Os critérios são os mesmos, mas eu tenho muito mais crédito que ela. Eu, Walter, sou o paradigma para que ela possa buscar aqui uma condenação de danos morais e até danos patrimoniais, se eventualmente existirem e forem comprovados. E aí, senhoras e senhores, há um mundo gigantesco, extra, quando eu falo dos malwares, né? O que são os malwares? Os malwares são os aplicativos maliciosos, são os programas que eventualmente são instalados pelo controlador ou pelo operador que podem trazer problema, né? Veja, por exemplo, às vezes aconteceu recentemente, deixa eu pular aqui o slide e volto, um ransomware. O que é um ransomware? Ransomware é um programa que é enviado para uma empresa ou para uma pessoa, a pessoa clica, esse programa, ele criptografa todos os dados, ele torna todos os dados inacessíveis. E se você não tem os dados, esses dados ficam perdidos. Se você não pagar o resgate, o dado fica perdido. E esse programa aqui, que atacou um hospital americano, esse hospital teve que pagar $670 mil de resgate, porque o criminoso não só criptografou, o criminoso não só criptografou os dados, 240 gigabytes de dados, mas ameaçou jogar na internet. Olha o dano muito maior. Ameaçou vazar. Então, olha a preocupação que você tem que ter de treinamento. O treinamento, isso é importante, é uma das grandes armas que as empresas têm. O treinamento tem que ser um treinamento top-down, um treinamento que começa com a direção da empresa, do órgão, e vai até todo mundo. Todo mundo precisa saber um pouquinho de proteção de dados, para o seu trabalho específico. Até quem coleta o lixo precisa saber disso. Até o momento de você jogar o lixo fora tem relevância nisso, sabia? Então, voltando aqui o slide, né, você tem os ataques de negação de serviço, que são os ataques que tiram os serviços do ar. Então, se um criminoso tira o site do controlador do ar, eu, titular, não posso ter acesso aos meus dados. Eu sofri um dano. Essa conduta que eu falei para vocês se chama de ransomware. Ou seja, é um programa que deixa todos os dados criptografados e deixando eles submetidos a um pagamento de um resgate. Isso é muito importante falar, né? Então, e você também tem outras formas de malware, né, de programas lesivos, que são os cavalos de Troia, que são os programas que parecem bonzinhos, mas são programas que muitas vezes roubam as senhas, roubam os números de cartão de crédito, ligam a câmera, instalam vulnerabilidades e permitem um controle remoto dos aparelhos, né, mudam o banco de dados, desfiguram as páginas das empresas. Então, os danos que esses programas fazem são muito importantes. Então, é muito importante que as empresas tenham uma preocupação não apenas com a LGPD, mas uma preocupação com uma cultura de segurança da informação.
E vocês me perguntam, Walter, qual seria a pior desgraça possível? Até já adiantei um pouquinho, a pior desgraça possível é o vazamento. Porque o vazamento tem a exposição desses dados pessoais dos titulares. E a LGPD, ela estabelece como um dever para o titular, para um dever para o controlador de comunicar ao titular e comunicar à autoridade nacional todos os incidentes de segurança que ponham em risco ou causem dano aos dados pessoais. Obviamente, né, um incidente relevante por suposto, é o vazamento. Então, havendo vazamento, além de todas as preocupações que a empresa tem que ter de tentar recuperar os dados, de tentar proteger, de tentar identificar quem fez o vazamento, ela precisa verificar, ela precisa notificar, informar o titular e a autoridade. E veja, isso é muito importante mencionar. O que eu acho também importante falar é que, havendo vazamento, muitas vezes esse vazamento não foi um ataque de um criminoso que pegou os dados e jogou na internet. Muitas vezes foi alguém interno que fez o vazamento. Muitas vezes foi alguém interno que, culposamente, configurou errado o banco de dados e deixou esse banco de dados disponível para todo mundo. Então, gente, as possibilidades são muito grandes. Então, quando você começa a implementar a LGPD na sua empresa, você precisa verificar o seguinte: quais são as atividades que você faz? Quais são os riscos que essa atividade tem? Quais são esses incidentes possíveis que podem acontecer? E como a gente vai poder prevenir esses incidentes? E aí, obviamente, você começa a se preocupar com aqueles incidentes que têm maior risco. Ok? Prosseguindo aqui mais um pouco, eu entendo que a obrigação de segurança é obrigação de meio, não de resultado. Você não pode assumir perante o seu titular, com toda certeza, um dever dizendo o seguinte: olha, eu prometo perante a política de privacidade que nenhum mal acontecerá com seus dados. Você não pode fazer isso, porque você, controlador, não tem um controle, sendo contraditório, sobre todos os fenômenos tecnológicos. Existe no mundo da informática, da segurança, um fenômeno chamado vulnerabilidade não documentada. Vulnerabilidade não documentada, ou no jargão, zero day. É uma falha de segurança que o fabricante não sabe. E se o fabricante não sabe que existe, ele não tomou um cuidado para evitá-la. E você, que é usuário do serviço desse fabricante, você também não sabe. Então, eu não posso ser responsável, eu controlador, eu não posso ser responsável por prevenir um dano que eu não sei que existe, que eu não tenho conhecimento da existência. Eu posso, sim, ser obrigado a tomar medidas de segurança de problemas que já são de conhecimento do mundo. Né? Existe um site chamado cve.mitre.org, que é um site que lista todas as vulnerabilidades já catalogadas. Existe um padrão, existe um catálogo internacional de vulnerabilidades. Veja que a LGPD, ela define uma responsabilidade solidária do controlador com o operador. Veja, sem ser uma relação consumerista, o operador pode ser chamado para responder com o controlador, justamente como, por exemplo, quando ele não segue as instruções do controlador, quando ele segue errado, ok? Ou então, entre os controladores, quando você tem vários controladores que estão justamente decidindo como aqueles dados vão ser tratados. Certo? Uma coisa que é importante falar, e que tem um grande apelo processual, é que há uma possibilidade de uma inversão do ônus da prova nessas ações de responsabilidade civil. Ou seja, quem tem que provar tudo é o controlador, operador e operador. Então é importante as empresas terem muito bem documentados e escriturados todos os seus documentos, para ter uma facilidade de localizar. De repente, o titular entrou com uma ação dizendo que ele tinha solicitado acesso, mas o acesso não foi deferido. Você, controlador, tem lá documentado efetivamente que ele fez a solicitação e você atendeu. Então você junta esse documento, esse registro do tratamento de dados pessoais. Ok? E essa inversão do ônus da prova, ele vai ocorrer quando for verossímil a alegação do titular, do autor da ação, e quando houver hipossuficiência. Ok? Eu tenho também, como defesa do controlador ou do operador, umas causas excludentes de responsabilidade. Ele pode dizer que não tratou os dados, olha, não foi nem eu que tratei esses dados. A LGPD não foi violada, olha, não teve violação da LGPD. Ou até foi o seguinte, olha, a culpa foi excluída do titular. E realmente teve um dano, mas quem causou esse dano foi o titular.
Ou então, quem causou esse dano foi um terceiro. Eu não tenho nada a ver com isso. Eu estou de fora. Então, havendo a configuração e a comprovação uma dessas três cláusulas, a ação de responsabilidade civil vai ter o seu pedido julgado improcedente. Eu vou passar agora para o nosso último ponto, das sanções. Luciana, tem alguma pergunta em relação aqui até agora? Tenho algumas. Eu já estou indo para a parte final, então, mas eu queria ver se tem alguma pergunta para poder passar para as sanções. Tá, professor Walter. O Anatólio, ele pergunta se há implicações na Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais para que o responsável pelo compliance não seja o DPO. Está desligado, Luciano. Desculpa? Está me ouvindo, professor Walter? O microfone dela está desligado. Então, enquanto isso eu vou falando, se tiver alguma pergunta. Você voltou a ouvir? Então, o que eu acho importante falar aqui com vocês em relação às sanções. Veja, eu diria que até aqui o que eu falei são sanções, sim, mas são sanções impostas por meio de um processo judicial. Aqui são sanções impostas pelo Poder Judiciário. Aqui são sanções impostas pela autoridade nacional mediante um processo administrativo. Lá, processo judicial. Aqui, processo administrativo. Lá, Poder Judiciário. Aqui, autoridade nacional. Mas o que tem em comum entre essas duas situações, senhoras e senhores, é que deve ser dado a oportunidade ao controlador e operador de exercerem o contraditório e a defesa, de apresentarem sua defesa e de veicularem suas provas. Certo? Isso é importante falar. E elas são aplicadas de forma gradativa. E elas podem ser acumuladas. E eu entendo, senhoras e senhores, que nós temos aqui como um critério de cumulação, eu colocaria aqui, a gravidade da sanção. Então, se, por exemplo, houve um vazamento, e esse vazamento surgiu porque a empresa foi reiteradamente avisada da autoridade que deveria criptografar os dados e que seus servidores não estavam seguros, eu acho que a sanção deve ser mais forte. E o que é importante falar é que essas sanções não podem ser aplicadas agora. As sanções só podem ser aplicadas a partir de fatos ocorridos após 1º de agosto de 2021. Então, só a partir dos fatos ocorridos em 1º de agosto de 2021 é que a gente pode aplicar essas sanções. E que sanções são essas? As sanções são essas aqui. A advertência, né? A advertência normalmente voltada para medidas corretivas, né? Ou seja, para pequenas alterações, para pequenas correções tecnológicas. A multa simples, que vai até 2% do faturamento da pessoa jurídica no Brasil, de direito de privado, né? Direito privado, portanto, a multa não se aplica à pessoa jurídica de direito público, né? No Brasil, excluídos os tributos, né, no total a 50 milhões de reais por infração. Então, são dois parâmetros. 2% faturamento bruto, né, líquido, melhor dizendo, e 50 milhões de reais por infração. A multa diária, chegando até esse patamar de 2 milhões, 52 milhões ou 2%. A publicização, que devia ser a divulgação da ocorrência desse sancionamento, né, da infração. O bloqueio dos dados pessoais, ou seja, esses dados pessoais não podem ser mais tratados. Né? A eliminação desses dados pessoais, esses dados pessoais seriam apagados. A suspensão parcial dessa atividade, né, desse banco de dados, pelo prazo de 6 meses, podendo ser prorrogado por igual período, né? E, por último, a suspensão da própria atividade. Aqui em cima, aqui foi do banco de dados. Não, suspensão da própria atividade de tratamento de dados pessoais, né? Pelo prazo de 6 meses. E, por último, a pior sanção, a proibição parcial ou total do exercício daquela atividade de tratamento de dados. Aqui realmente há um cancelamento dessa atividade. E, às vezes, até dependendo da situação, é quase como se fosse uma proibição de funcionamento da empresa. Ok? Eu vou aqui, então, vou fazer o seguinte, Luciano. Eu vou para a parte final, eu vou encerrar e deixo para as perguntas. Pode ser? Pode ser. Você está me ouvindo, Walter? Estou ouvindo sim, agora estou ouvindo. Que bom.
Eu vou, então, encerrar e deixo para as perguntas. Eu vou encerrar. Eu falei de tanta coisa, né? E eu entendo o seguinte, que a LGPD é uma lei que a gente precisa de coragem. Eu acho que talvez a coragem e persistência são valores importantes para a vida como um todo, principalmente para a implementação da LGPD. E aqui, numa conclusão, eu queria dizer para você o seguinte, eu acho que, diante de tanta coisa que a lei traz, de tanto problema, de tanto desafio, de tantas situações complexas, talvez você vá sentir medo, desespero. Eu entendo que a gente deve superar isso. Eu acho que, embora seja uma lei em que ela dê muito valor à tecnologia, eu vejo que a melhor forma da gente enfrentar o desafio que ela nos traz são as pessoas, é o agir em conjunto, é a gente atuar um ajudando o outro. E veja, a implementação da LGPD é um desafio que não é vencido apenas por advogados, é pelo pessoal de TI, do RH, do marketing, do comercial. Todo mundo da empresa é importante para isso. Eu vejo que a LGPD ele é muito importante, é fundamental. Não é uma lei que vai tornar as empresas mais burocráticas, é uma lei que vai tornar as empresas mais eficientes. Porque é uma lei que vai exigir que as empresas olhem para si e verifiquem os seus processos e atividades. Muitas vezes as empresas têm atividades e processos que são exagerados, que são custosos e que podem, numa leitura de LGPD, serem mais simples, mais diretos, mais econômicos. Então, eu quero aqui dizer para vocês que a LGPD é importante para as empresas, sim. Vai trazer mais eficiência, vai melhorar sua reputação. Eu vejo a LGPD como algo que vai melhorar a nossa vida. Eu sei que é muito difícil que a gente está vivendo, né, um país no meio da pandemia, com tantas incertezas, mas eu quero terminar aqui com uma palavra de coragem. Eu quero falar aqui o seguinte: a esperança tem duas filhas lindas, a indignação e a coragem. A indignação nos ensina a não aceitar as coisas como estão, a coragem a mudá-las. Então, vamos mudar o nosso país, vamos mudar para melhor. Eu quero, então, dizer muito obrigado e agradeço aqui, deixando os meus dados pessoais, que não são sensíveis. Muito obrigado. A gente que agradece, Walter, e já deixou os dados pessoais autorizando, viu, gente? Só para a gente deixar claro isso aí. Walter, a gente tem algumas perguntas. Vamos aproveitar que as sanções só vêm em agosto do ano que vem, né? Só vem em agosto de 2021, para as empresas tirarem todas as suas dúvidas nesse momento, nessa implementação. A gente começa aqui, só um minutinho, que eu me embolei aqui com esse aqui. Vamos no mais simples. Uma pessoa que pergunta no chat se seria possível disponibilizar a apresentação. Por mim, está mais do que autorizado. A apresentação, ok. A gente vai verificar com outros palestrantes e a CNC vai esclarecer isso aí. A Anatólio Iwata pergunta: há implicações na Lei Geral de Proteção de Dados para o responsável pelo compliance não ser o DPO ou acumular tal função? Na Bélgica, houve um incidente com uma empresa que foi multada por justamente acumular essa função, pois na GDPR, que é essa Lei Geral de Proteção de Dados da Europa, isso está bem claro. A lei se alinhará nesse aspecto com essa lei, com a proteção de dados lá na Europa, com a entrada da APND, que é a autoridade, né, nacional? Pergunta muito boa. Realmente, esse parâmetro, esse case da Bélgica está despertando uma preocupação muito grande da gente aqui. A LGPD não fala nada de que quem exerce a atividade de encarregado possa acumular com outra atividade que tenha o tratamento de dados pessoais. O que eu posso dizer para você, que nós já temos de norma específica, se você for abrir aquela regulamentação conjunta da CMN com o Bacen sobre o Open Banking, ele estabelece a figura do diretor de compartilhamento. É ele que vai gerenciar como os dados dos bancos vão ser compartilhados com as outras empresas. Ele fala que o diretor de compartilhamento não pode acumular outras funções. Artigo 22, salvo o melhor juízo. O que eu entendo aqui é o seguinte: a LGPD não fala nada sobre essa possibilidade de acumulação. E eu acho que vai depender muito. Quem fez a pergunta foi o? Anatólio. Depende muito do tamanho da empresa. Eu acho que se é uma empresa pequena, eu acho que seria muito complicado você exigir que o DPO, que o encarregado, seja uma figura específica que só faça isso. Até que, de repente, ele não vai ter função para ficar o dia todo só tratando do gerenciamento, da orientação dos dados pessoais. Eu acho que cabe à nossa autoridade regulamentar isso. Perfeito. Então, provavelmente ainda vai ter que ser detalhado, né?
professor Walter? Precisa, a lei não fala nada sobre isso. O Rogério Félix ele pergunta, se eu contrato uma empresa para ser a encarregada, o encarregado poderá ser a própria empresa contratada ou deverá ter um funcionário dessa empresa como encarregado? Na realidade, a própria empresa pode ser encarregada, porque a lei ela fala a pessoa. Ela não diz se é pessoa jurídica ou pessoa natural. Pode ser a própria empresa como encarregado, que obviamente vai colocar um contato, que vai ser de repente um contato pessoal, um contato de uma pessoa, né? Então, digamos assim, você vai contratar uma empresa para ser o seu encarregado, mas aquela pessoa, aquele empregado da empresa encarregada vai ser o contato da sua página. Ou então, vai ser o próprio nome da empresa. Não tem problema. O contato que vai ser colocado no nome da sua empresa. Porque é importante o controlador publicizar o nome do encarregado. Publicizar o contato do encarregado. Perfeito. O Raul Neri pergunta, no caso da empresa repassar os dados do titular a exemplo de benefícios, né? E posteriormente o titular solicitar a exclusão dos dados, a empresa deverá entrar em contato com os terceiros para realizar a exclusão de todas as bases existentes? A princípio, quando você solicita a exclusão dos dados, todos aqueles que tiveram compartilhamento devem, sim, apagar os dados, salvo se existir alguma base legal para sua manutenção. Será que, de repente, esses terceiros, por uma obrigação legal, não podem manter os dados para o tratamento? Se não tiver, todo mundo tem que apagar em cascata. Perfeito. Então, precisa apagar. A Edianês Figueiredo, ela pergunta, no caso de escola, caso o aluno solicite apagar os dados e futuramente precise, por exemplo, de uma segunda via de um certificado, como vamos identificar o aluno e fornecer o documento solicitado? Tem algo que resguarde a escola, em caso de solicitação do aluno, em apagar os dados? O não fornecimento de documentação após deletar os dados? Tipo, se o aluno pediu para retirar os dados e fornecer depois documentação, a escola fica resguardada se não puder fornecer? Eu acho que há uma norma do MEC, especificamente, pelo tempo que você deve guardar um certificado. Então, você pode guardar algumas informações, até mesmo anonimizadas ou pseudonimizadas, pelo prazo que o MEC possivelmente exija para a guarda do certificado, para o fornecimento do certificado. Se você tem que fornecer um certificado, sei lá, durante 30 anos, você pode guardar alguns dados pessoais durante 30 anos. Mesmo com o pedido do aluno de retirar, porque tem uma questão legal que assegura, né? Exatamente. Você teria uma outra base legal garantindo a manutenção. Você tem uma obrigação legal. Você tem uma obrigação legal de fornecer um certificado para ele, sei lá, durante 30 anos. Eu estou aqui inventando, não sei. Então, nesse caso, você teria esse fundamento para manutenção. Perfeito. A gente tem a Jaqueline Santos, ela pergunta, para envio de informações sobre os produtos e serviços das nossas entidades, as empresas, que estão na nossa base de dados, é preciso consentimento dos representados? Para envio para as empresas? Aqui eu acho que está falando um caso de uma entidade sindical, né? Que ela fala envio de informações sobre produtos e serviços das nossas entidades às empresas que estão na base de dados. É preciso consentimento dos representados? Se eles já estão na base de dados? Por dois motivos, né? Primeiro, estão na base de dados. Segundo, a LGPD não lhes é aplicável porque você está falando de dados de empresas. Perfeito. Se você estivesse mandando para pessoas naturais, pessoas físicas, aí sim você teria que ter, dependendo da situação, o consentimento ou, de repente, uma outra base legal, com uma relação contratual preexistente. No caso, por ser empresa, não tem problema. A Graça Bezerra, ela pergunta, você recomenda ou acha necessário que o controlador tenha mais de um encarregado? Olha, pergunta interessante. A LGPD, Graça, ela fala o encarregado. O que eu acho interessante, o que você pode fazer, é até o modelo do TJ Santa Catarina, que eu acho interessante, ele tem um encarregado, o encarregado ele chefia um comitê. Esse comitê ele é composto de pessoas de todas as áreas do tribunal. E, com isso, serve para dar embasamento técnico para o encarregado. Então, eu acho que em empresas muito grandes, órgãos muito grandes, a figura do encarregado chefiando um comitê, um órgão, um grupo de trabalho, talvez seja mais indicado. Eu acho que o problema de ter vários encarregados é que você pode, de repente, conflito de atribuições. Perfeito. Ou até mesmo conflito de decisões. Tendo mais de um encarregado, pode ter conflito, né? Mais de uma pessoa dando opinião. Imagina, 2 pessoas, 20 pessoas.
O Jamerson Barreiro, ele pergunta, para os cadastros que possuímos, que não têm essa autorização, tem que ser descartados e começar uma coleta do zero? Ou existe alguma forma de pedir autorização, ou isso não é necessário? Ou seja, para os cadastros já existentes. Isso é bem polêmico. Eu entendo que tem que ter consentimento. Que precisa zerar ou pedir consentimento para quem já está cadastrado. Eu tenho que pedir consentimento. Se a pessoa não der consentimento, e se não tiver outra base legal, você deve excluir. Gente, muitos cadastros vão começar do zero, né? Muita coisa vai reiniciar. O Valdeir... Desculpa. Pode fazer o comentário, professor. Na verdade, Luciana, essa é uma das questões mais polêmicas que a gente discute muito, é a questão da base legada. Como que fica? Mas a base legada, embora seja uma base antes da LGPD, é uma base que vai ter utilidade depois da LGPD entrar em vigor. Então tem que ter uma adequação essa base legada à lei que está vigente. Perfeito. Desculpa. Nada. Valdeir da Silva, na inclusão dos nossos clientes devedores no sistema de proteção de crédito, sofrerá algum impacto nesses serviços? A princípio não, porque a própria regulamentação e a própria jurisprudência do STJ já estabelece aqueles avisos todos, né, aquelas comunicações. Eu entendo, assim, a princípio, que não tenha impacto nesse aspecto. Eduardo Marques, ele pergunta, quanto à punição, serviços em nuvem, em caso de vazamento de dados, tanto o contratante como a contratada responderiam pelo vazamento? É uma pergunta interessante, porque, na verdade, o contratante ele poderia ser, a princípio, um controlador. E a nuvem, né, ela está armazenando os dados pessoais, portanto, ele é operador. Sim, até, dependendo da situação, uma coordenação solidária. Perfeito. A gente tem mais umazinha aqui. Vinícius Constantino, quais dados podemos entender como públicos e quais são dados pessoais? Nesse sentido, como o titular poderia exigir a exclusão de seus dados pessoais de um cadastro? Bem, dados pessoais, daquele conceito que eu dei para você, veja que eu tinha dados pessoais que identificam dados que descrevem. Você tem que ver o seguinte, dado pessoal é o seu nome, o seu endereço, o CPF, que mais? O seu IP, seu GPS, os dados pessoais sensíveis, são aqueles dados que te descrevem orientação sexual, saúde, biometria, religião. Dependendo da situação, você pode sim publicizar alguns dados pessoais, né? Se de repente você é um ente público, você para dar cumprimento à lei dessa informação, você precisa publicizar dados pessoais. Não é porque o dado está público que ele deixa de ser pessoal. O Everton Luiz, ele pergunta, boa tarde, no caso de um sistema de armazenamento de dados terceirizado, essa mesma empresa pode ser contratada como encarregada? Eu acho complicado, porque, pegando até um gancho na pergunta anterior, quem armazena está exercendo uma atividade de tratamento. Portanto, a gente tendo como parâmetro essa decisão da ANPD belga, ele não se poderia acumular as atividades de PO, de encarregado, com quem faz tratamento. Né? Não há impedimento legal para isso, mas eu recomendaria, na medida do possível, nas grandes e médias empresas, evitar isso. Perfeito. Deixa eu ver se temos mais aqui alguma pergunta. Eu vou fazer só mais uma e a gente encerra, gente, até porque temos mais uma palestra hoje e amanhã temos um dia inteiro, então as perguntas que a gente não conseguir responder, a gente convida vocês a continuarem participando aqui do evento com a gente. Principalmente as perguntas relacionadas a entidades sindicais, né, que são trabalhistas, a gente vai deixar para a próxima semana. Se uma empresa cria um grupo de WhatsApp com os seus clientes para manter contato, isso seria violação da Lei Geral de Proteção de Dados Pessoais? Não. Mas a questão é o seguinte, se você cria um grupo de WhatsApp para os seus clientes, quais dados pessoais vão estar sendo veiculados ali? Há risco de vazamento? Esse risco é alto ou é pequeno? Então, tudo isso que você tem que pesar. Você tem que verificar quais dados pessoais vão circular ali. Porque, veja, se de repente todos os titulares, todos os consumidores, todos os clientes começam a mandar dados pessoais no grupo de WhatsApp, todo mundo que faz parte do grupo está vendo os dados pessois. Então, não é recomendado. Eu acho que sim, você pode ter
um canal no WhatsApp, mas você vê o seguinte, vai ter circulação de dado pessoal naquele grupo de WhatsApp, ou de repente vai ser um grupo de WhatsApp apenas em que os consumidores, clientes, ficam naquele modo assistente, né, espectador, né? O espectador pode postar, não teria nenhum problema. Perfeito. Então, a solução melhor seria que ele tivesse ele só recebendo informações sem fazer nenhuma postagem de dados pessoais. Exato. Para os grupos do WhatsApp. Aí, de repente, desculpa, Luciana, eventualmente, um consumidor desavisado acaba mandando vou mandar por aqui mesmo. E eu vou mandar por aqui mesmo já foi um incidente de segurança. É um vazamento. Perfeito, Walter. Eu queria aqui agradecer a todo mundo que está com a gente até o momento e convidar o chefe da divisão jurídica da CNC, Alan MacGregor, para agradecer a participação de todos e fazer o encerramento desse primeiro bloco. E a gente volta daqui a pouquinho, a gente vai ter um breve intervalo de 10 minutos e a gente retorna. Alan? Professor Walter, muito obrigado pela sua palestra. Eu já vinha acompanhando o seu trabalho há algum tempo e realmente fiquei lisonjeado com o cuidado que o senhor teve conosco e de nos brindar com tantas informações, em especial as perguntas, né, que as perguntas são a principal, que foi de alfinete a foguete. O nosso sistema ele vai do comércio de bens, serviços e turismo, então tem toda a gama de atividades representadas pelas nossas entidades, tanto que vieram vários questionamentos distintos e o senhor brilhantemente conseguiu nos elucidar. E eu queria agradecer a presença de todos, a participação de todos. Esse é um trabalho que a CNC está oferecendo para os nossos filiados, para as nossas federações, para os nossos sindicatos e para as empresas da nossa base de representação, para demonstrar a importância e a seriedade da Lei Geral de Proteção de Dados. É algo que já faz parte da nossa rotina, já está em vigor, nós temos que nos adequar, aliás, nós já deveríamos estar adequados, e agora, mais do que nunca, acho que depois das exposições do professor Walter Capanema, a gente consegue perceber o tanto que as empresas vão ter que se dedicar, que vão ter que se organizar para poder estar cumprindo a lei à risca. E esse é o nosso maior objetivo, né? É que as empresas não sejam penalizadas pelo não cumprimento. Então, a partir do momento que a gente explana tudo que tem que ser feito, todo detalhamento, a gente minimiza os impactos futuros. E o professor Walter ele encerrou com a fala de Santo Agostinho, né, falando de indignação e coragem. E aí eu complemento com Nelson Rodrigues, né, sorte. Nelson Rodrigues falava que até para atravessar a rua temos que ter sorte. Então, eu acho que sorte é um elemento fundamental nessa equação também, porque temos que ter a indignação, a coragem e a sorte de profissionais bons, como o senhor, para nos conduzir, para nos elucidar, para nos trazer os devidos esclarecimentos para que a gente possa cumprir nossos deveres da melhor forma possível. Então, muito obrigado ao senhor, professor Walter, e obrigado a todos que estão nos assistindo. O Brasil inteiro está conectado, isso é um orgulho para a CNC, o presidente do Estado está muito, muito feliz com a adesão de todos, e convido-os para a próxima palestra, né? A gente vai ter um breve intervalo da doutora Carla Barbieri, que vai dar um show aqui também. Muito obrigado a todos e boa tarde. Boa tarde. Gente, não sai daí, é só aquele tempinho de ir levantar as pernas, esticar as pernas, beber uma água e voltar, são 10 minutinhos e a gente continua, né, com a doutora Carla Barbieri, que já está aqui com a gente.